Boa tarde, gente. Vamos lá, vamos bater um papo. Quem será que vai chegar aqui para essa conversa de hoje? Bel, nossa embaixadora, foi a primeira a chegar nessa roda de conversa. Hoje a gente quer dar boas-vindas, muita gente nova chegando. E também vamos tirar dúvidas, vamos falar sobre o desafio sem mimimi, porque grandes coisas acontecem lá dentro todos os dias. Boa tarde, gente. Carlinhos. Tá me Boa vendo? Alguém tá me tarde. vendo, gente? Tô vendo, tô ouvindo, todo mundo ouvindo a gente bem. Oi, gente, tudo bem? Quase que eu vim com a boca tapada. Gente, eu não tô vendo quem é que tá entrando e nem quem tá comentando. Pra mim, não, eu não vejo. Eu só vejo a Bel aqui, mas só ela. Oi, Belzinha. Oi, Mimi. Belaine, a Lúcia tá aqui. Eu não vejo ninguém. Do... Ei, com a boca A tapada, ia Maria. vir pra lá com a boca. Não, eu ia vir aqui com a boca tapada, porque eu nunca sei o que eu posso falar, o que eu não posso, né? Então a gente fica assim meio que, né? O que que bloqueia as lives? Não sei, tem umas palavras que sim, umas que não, mas como é que a gente vai saber todas, né? Então a gente fica meio assim, né? Eu tenho que me manter, né? Eu tenho que ficar lembrando Comportada. para colocar essa live no YouTube, porque senão vai ficar igual a minha. A minha eu pensei bem, eu falei, não, acho que não, porque, né? Mas Mimi me controla. Oi, gente. Gente, boa tarde, né? Hoje a gente tá aqui para a gente bater um papo, assim, super gostoso, muita gente nova chegando, e a gente tem o quê? A missão de deixar vocês mais informadas possíveis. Então, gente, coloque suas dúvidas aí que a gente vai responder, além de falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no desafio, porque tá muito gostosa essa turma 29. Turma 30 já tá aí, ó, à beira, né? Da chegada. Por quê? Porque a gente está nesse movimento agora, um mês desafiador, um mês onde tem muita confra, um mês que a gente viaja, que recebe parentes, que se une no Natal, no Ano Novo. E o que é que uma pessoa inteligente faz? Porque eu, por muito tempo, viu, Carlinha, disse, dezembro, né, vai ter muita festa, eu parava de ir para academia, eu parava tudo que eu estava fazendo, sabe, dos meus cuidados, e soltava de ladeira abaixo. E isso, gente, é um desastre total. Até que a gente vai amadurecendo, vai ganhando consciência e a gente usa sabedoria. Porque a gente faz o quê? O nosso melhor na maior parte dos dias, para que quando chegue nesses momentos, tanto tenha saúde para usufruir, como também a gente esteja com o corpo preparado, né, para aquilo. E aí a gente já tem várias lives ensinando as estratégias, como também sabemos que aqui não tem ninguém, né, prisioneiro, ninguém proibido de nada. A gente vai ter a consciência, né, que a gente já sabe que vai construindo, construímos durante o ano inteiro, para olhar para aquela mesa toda e saber como se comportar, como uma pessoa madura e inteligente se comporta. O que é que eu faço como estratégia? Me nutro bem antes de chegar a hora, se for na minha casa, principalmente se for na casa de terceiros. Faço minha refeição normal, para que não chegue lá com fome, não chegue lá dependendo do que vão servir. E lá você escolhe, gente, dá uma olhadinha, vê o que lhe cabe. E no dia seguinte, se você abrir alguma exceção nesse evento, o que é que você vai fazer? Voltar para o seu plano, voltar a acordar e comer sua carne, né? Quem usa de sabedoria que compartilha de algum prato, leva uma proteína. Então, existem muitas formas da gente fazer esse caminho muito suave. Por quê? Porque você que, querendo ou não, por mais correto que você queira ser, vai haver exceções. Vão haver alguns espaços aí que vão ser preenchidos com prazer momentâneo. Você vai estar em grupo de pessoas, não vamos ser aqui hipócritas. E o que é que vai acontecer? É isso que a gente veio aqui já fazer um combinado com vocês. Janeiro, passou tudo isso. Vamos estar juntos e pegar, ó, a rédea de volta, colocar tudo no trilho, né, Carlinha? É, porque a gente percebe que é assim, né? A cabeça. Eu acho que a nossa cabeça funciona meio assim, e a Mimi exemplificou muito bem, né? Esse mês todo de férias. Só que
um mês só, gente. Verão no Brasil é nem assim, férias, né? Então, assim, tem férias escolares, tem férias lá, tem a festa do Natal, tem a festa do Ano Novo, tem a ressaca do Ano Novo, aí tudo que sobrou, aí fica comendo dias e dias, e todo aqueles. Tem gente que ganha muito panetone, gente, vocês não têm noção. Cada parente que chega dá um panetone. Aquele panetone fica 6 meses e assim, mas o que eu quero falar, eu tava pensando nessa fala da Mimi agora que é muito louco isso, né? A gente fica se preparando para o verão e quando chega o verão, deslancha tudo, né? Passa ali os 6 últimos meses ali correndo atrás para minimamente, né, vestir bem ali aquele biquininho, aí fica ali passando fome, fica ali pesando comida, fica ali treinando horrores e aquela coisa toda Mas, gente, assim, tá, gente? É uma loucura total, assim, eu vou falar sobre isso e eu já tô falando nos stories sobre isso também, tá? Que é uma coisa que tá me revoltando. Mas tudo bem, não é esse o caso. E a gente passa o mês em confraternização no trabalho, reunião dos amigos do marido do não sei o quê, reunião das amigas do não sei o quê, aí todo mundo ali trocando Da coisas. igreja. Gente, igreja é um negócio que eu falo, porque eu sei, a gente estava lá numa discussão hoje, discussão não, uma conversa hoje sobre isso no desafio. Ai, minha mãe tá fazendo não sei o quê para ir para a igreja e um monte de confraternização. Eu sei que igreja é o paraíso da Carbolândia, porque é mesmo, gente. É mesmo, eu sei. Meus pais são evangélicos há 25 anos e eu sei como é que é. Já fui em várias festas, já sei como é que é, tudo regado a muito carbo e pão, e pãozinho, e torta, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, qualquer aniversário que tenha, qualquer coisa que tenha, tá lá o pessoal com aquelas mesmas coisas, e você vê o pessoal todo acima do peso. Então, assim, essa é uma situação. Só que a gente não vai ter só uma situação durante. Vamos contar aí esses 3 meses. Eu vou contar dezembro, janeiro e fevereiro, ok? Olha só, gente, é muita coisa, né, pra gente deslanchar. E a pessoa passa o ano bem, de repente começa essas exceçõezinhas e, cara, não consegue voltar mais. Eu e a Mimi, a gente sabe, a pessoa volta em junho procurando o desafio. Gente, eu preciso voltar, porque desde do do começo Em do ano. junho, cara, começa São João, milho, canjica, Aí, bolo, aí macaxeira, ferrou mais festa ainda. junina. E é sobre isso que a gente fala, e eu acho que é esse caminho que o desafio sem mimimi pegou, né? Porque tem tanta gente que continua com a gente. Ai, mas preciso. Ai, então vocês fazem um programa que precisa estar sempre com vocês? Não. Não é assim. A gente já entrega tudo. No primeiro que você participar, você já vai ter informações completas sobre tudo, vai ter 21 dias com a gente para você efetivamente tirar todas as suas dúvidas, se preparar para pegar esse caminho sozinho, porque não tem como a gente ficar full time com um grupo também. Então, tem gente que participa de alguns grupos, vai e volta, tem gente que está lá ó, até hoje, cancelou o plano de saúde, cancelou tudo e paga a gente, mas paga a gente o quê, gente? R$ 99 para um aluno participar, pelo amor de Deus, né? R$ 99 eu pago às vezes em 1 quilo de café, tá, gente? Porque eu adoro cafés especiais. Então, assim, é isso, tá? Super, super barato para você participar de um grupo que vai te dar todo o suporte, o pessoal sabe, o pessoal tá lá conversando, a gente tá lá, a gente tava lá até quase agora, ó. 5 minutos atrás tava eu e Mimi lá, respondendo, tá? Para entrar aqui na live. Então, prioridades, tá, gente? E aluno novo, R$ 347. Eu nem preciso falar nada, porque dinheiro que gasta numa mesa de bar em meia hora. Entende? Então, não é uma coisa assim, ó, meu Deus, que coisa. Não. Então, vale super a pena. E eu acho que o desafio pegou esse rumo de não aquela coisa de não largar a mão de ninguém mesmo, porque da mesma forma que a gente não larga a nossa, porque a gente participa dos grupos também, a gente tá lá, a gente tá fazendo, vocês veem que as minhas férias inteiras eu tô treinando, eu tô não sei o quê, Mimi tá fazendo as coisas dela, e a gente não para, eu tô lá na Bahia, todo dia tô lá, não é pra, sei lá, aparecer e tal, vou lá treinar hoje. Pô, essa menina é louca, ela já tá exagerando, treinar nas férias, que saco isso, a gente tem que ficar olhando pra isso. Tem gente que é assim, entendeu? Mas isso me motiva também, motiva a Mimi, o grupo, a gente faz parte dele também, porque em cada grupo ele é diferente, a gente está aprendendo coisa nova, a gente está ensinando coisas que a gente, né, que a gente aprendeu, porque eu falei, né, eu vi o grupo, Mimi, o primeiro grupo, o terceiro, até o quinto ali. Depois foi só ladeira acima total, assim, né? Hoje eu vejo o 29, eu falo, meu Deus, como é diferente daquele primeiro, né? Que era, e a gente foi colocando coisa, e o que vocês mais pediam e a gente foi construindo isso. E hoje a gente tem
um grupo que as pessoas têm muita certeza de indicar. Então a gente recebe, assim, eu acho que a maioria do, ainda tá páreo a páreo redes aqui com o pessoal que indica. Então, assim, a mãe fala assim, eu vou deixar minha filha nas suas mãos, né? O pai, esses dias, não, é um amigo meu, até acho que eu mandei o áudio para Mimi, ele falando: olha, Trático, eu sei que você vai tratar como se fosse o seu filho, menino de 20 anos já, sobrepeso e tal, entrou. E hoje, já uns 5 meses depois, ele mandou um recado para mim e falou que ele já emagreceu uns 10 quilos, que tá bem, que não sei o quê, para me dar um feedback, sabe? Então você fala assim: meu Deus, as pessoas sabem o que vão encontrar ali, entende? Então isso é muito legal, assim. Então eu acho que continuar e agora a gente acaba a turma 29 no dia 21 de dezembro, é isso, Mimi? 20. Isso. E aí vai ter aquela semaninha do, né? Vocês já vão estar com a cabeça preparada, já vão estar ali, ó, pensando em Carla e Mimi. Já vão para a turma 30 já, ó, para queimar aquela exceçãozinha que teve, Não, é né, muito Mimi? interessante ver a evolução das alunas. O que que acontece, né? Isso aqui que a gente está conversando no nível como se fosse no geral. Mas dentro do desafio mesmo, tem alunas que já estão com a gente há muito tempo, já tem uma mentalidade tão trabalhada, tão evoluída como a Henriqueta, que tirou férias agora e estava lá mostrando para a gente no restaurante, o pessoal, né, na Itália, aquela mesa, os parentes, todo mundo jantando no Carbolândia, e ela escolheu fazer jejum, sentada na mesa com água e limão, belíssima, aterrando, tomando sol. Então, tudo é uma questão realmente de mentalidade. A gente pode experimentar, né, viver os momentos sem estar entregue a tudo que a grande massa está fazendo. É um preparo mental. Nem é proibido e nem é para a pessoa soltar tudo de vez, porque não faz mais sentido. E o corpo da gente reclama, grita automaticamente, do tanto que ele está limpinho, do tanto que a gente está se sentindo bem. E aí a pessoa escolhe mesmo, faz a coisa, sabe, conscientemente. E aí o convite, né, Carla, para a turma 30 é uma turma festiva, é um número para a gente com muito significado. Vai ser a primeira turma do ano, né, de 2026, justamente para alinhar todo o conhecimento que a gente adquiriu nesses últimos anos, levar vocês, né, a uma reflexão no nível mais profundo, é a gente utilizar nossas férias como um tempo sagrado e ao invés da gente jogar tudo fora, sabe, chutar o muro, destruir tudo que a gente construiu, a gente vai juntos escolher, né, pegar esse tempo mais livre para usar para a gente se priorizar, para a gente utilizar para organizar melhor nossa vida. A gente está assim de aula nova, sabe? Essa turma mesmo atual vai receber um presente assim grandioso, uma forma lindíssima de organizar o ciclo circadiano, nada parecido com o que as pessoas já vêm vindo, né? Vem vendo aí. Para mim foi algo que tem mudado muito, né? Antes de entrar aqui, a Carlinha falou comigo no ao vivo, ela disse: Mimi, tu tá vermelha. Que aqui a gente bota uma basezinha aí, atenua as coisas, mas, gente, o sol tem feito Eu tô transformação também, tô bastante. profunda, sabe? Internamente. A gente não tem noção, realmente não tem, porque por mais que eu estude, eu não tinha noção. São milhões de coisas, de funções que eles alertam, ativam na gente. Antes eu tomava sol com dois sentidos, né? A mimizinha do passado achava que era para aumentar a imunidade e para melhorar a minha vitamina D, que ia auxiliar em outras coisas. Mas a conversa é muito mais profunda. Então, quem está lá na 29 vai experimentar. E em janeiro a gente vai trazer um trabalho assim incrível com relação à nossa pineal, né? A gente vai ver agora a luz solar com o nosso corpo, com a nossa saúde. Em janeiro a gente vai ver a luz solar com a pineal. Então, gente, não para. As pessoas que fazem desafio, mas eu vou fazer o mesmo desafio, nunca é o mesmo desafio. Além de ter coisas novas, a convivência é única, porque cada turma faz uma egrégora, os assuntos mudam, a intenção muda, a energia muda, né? E o mais precioso de tudo isso é a convivência que a gente tem. 21 dias, sabe? O que é que você conversar, né? De 8 às 18 horas, sobre tudo, sobre você seguir segura no processo que você está vivendo. E lá, gente, não é sobre carne. Quem está aqui, que é aluna, já sabe disso,
né? A gente trata sobre tudo, a mente, corpo e alma, porque a gente não vai achar saúde somente porque a gente está comendo um prato de carne. A gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida, precisa aprender a se posicionar, precisa aprender um pouco sobre financeiro, sobre relações, e expandir a consciência, porque a gente conversa lá em alguns tópicos sobre assuntos que a gente não vai ver dia a dia. E quanto mais o mundo se torna açucarado, é que não conversa mesmo. Só são conversas superficiais, né? Aquele, oi, tudo bem, Carla? Ela pode estar morrendo. Tudo bem. Ponto. Essa é a conversa do mundo hoje. Lá não, a gente conversa mesmo e no final de semana a gente vai estar abrindo um tópico muito interessante sobre algo que a gente vai cuidar mais ainda um dos outros lá dentro. Então, fica claro aqui para Surpresa, vocês é que surpresa, Mimi. Mimi é, cheia de surpresa, meu Deus, eu nem sei das. Quando eu pisco, ela já. Meu Deus, então, vem fazer parte. Agora eu quero que vocês enchem aqui de pergunta, porque eu não quero olha ninguém na só, nossa família com dúvida de nada sobre como viver bem, como viver simples olha e só, viver bem. Mimi. Olha só uma mensagem da Zili, Giane. Giane, né, amiga? O seu nome. E ela entrou agora na turma 29, né? E tá aí com a gente, deixou uma mensagem linda aqui que fala muito sobre o que a gente está falando mesmo. Hoje eu fui à praia com a minha filha, pegamos sol, tomamos muito banho de mar e o melhor de tudo, sem fome, sem sede e presente. Me emocionei ao perceber o meu estado emocional, tudo graças à carnívora. E já deixo aqui o meu muito obrigada. Ela falou muito obrigada a você, amiga, por esse depoimento lindo, porque é disso que se trata. Eu sempre estou falando sobre isso, que a carnívora ela devolve isso pra gente. A gente e hoje eu estava até pensando nisso. Olha como né, assim as coisas são e você escrevendo isso casou direitinho no que eu estava pensando. Qual que é a minha maior conquista na carnívora? Qual que é a minha maior conquista esses últimos 3 anos? Aprendendo mais sobre mim, eu estava pensando nisso agora há pouco aqui, ó, sei lá o que eu estava fazendo, estendendo roupa. No meu estado sóbrio, eu falo assim, meu Deus, no meu estado presente, a gente fala sobre isso muito, sobre essa coisa meditativa que não é. A verdadeira meditação é você estar no momento presente. Hoje a gente está lá na frente, a gente está lá atrás, a gente está em qualquer outro lugar, a gente está ali com a nossa filha no momento único, mas a gente não larga o aparelho de telefone, a gente está pensando, né, no que a gente vai fazer na segunda-feira e tal. Então a gente sempre está nesses. E quando a gente está no momento presente, exatamente ali, ó, onde você está fazendo o que você está fazendo, o que ela está fazendo. Estava ali com a minha filha num banho de mar e estava totalmente presente. E esse é o verdadeiro estado meditativo, esse é o verdadeiro estado, acho que estado de sobriedade também, porque estar sóbrio, e é o que a carnívora faz, você encarar a vida de frente, sem bebida alcoólica, sem subterfúgio, sem remédio, sem nada. E eu pensei nisso, eu falei, gente, uma hora eu preciso falar sobre isso, sobre essa coisa de você estar ali presente, de você estar agradecido por cada momento, de você estar. Mas você tá sóbrio, e quando você tá sóbrio, totalmente alimentado, bem nutrido, cara, é outra coisa. Porque antes eu tava mal nutrida, eu bebia de vez em quando, então às vezes, uma situação assim, pô, eu cheguei do trabalho, tô super nervosa aqui, eu já vou tomar uma cerveja aqui, já vou, sabe? Tipo, então a vida era assim, era um constante assim, e a gente vê isso muito, a gente lida isso muito no desafio também, com esses muito, muito, muito acho que desabafo, né, Mimi, que as pessoas têm sobre isso, sobre aconteceu alguma coisa, eu caí, aconteceu alguma coisa, eu passei no mercado e comprei tudo que eu comprava antes, aconteceu alguma coisa, eu caí no não sei o que de novo. E é sobre isso, gente, é muito louco. E eu acho que o desafio ele traz toda essa questão também de você estar presente. Eu acho que a carnívora traz isso também, porque ela te tira de um monte de coisa, né? Ela te deixa. Assim, carnívora não combina com álcool, por exemplo. Então, assim, você vai beber muito menos. Se você continuar bebendo, vai ser em momentos assim que você nem vai saber como beber mais. Você vai falar assim: meu Deus, eu comi um bife aqui, será que eu posso tomar esse drink aqui? Será que eu não vou? Né? E a gente tem que se preparar muito mais, porque tem toda uma questão e vai te levando para se movimentar, vai te levando, os hábitos ancestrais levam a isso, né? E aí você tá no momento presente, você tá ali, você tá lavando uma louça e você tá vendo ali o copo que você tá lavando, você não tá fazendo uma coisa automática, você tá vendo cada coisa ali, você para
Uau, eu acho isso o máximo, gente. Eu acho isso incrível. É igual você lembrar de que tem que respirar pelo nariz. É uma meditação, porque você para, de repente você tá ali, de repente você para, aí você volta para o momento presente. Entende? Não sei se vocês estão entendendo o meu. É porque é muito louco as coisas que eu penso, Mimi. Né, Mimi? Só, Não, só mas Mimi é sabe. exatamente isso. É a gente só emprestar, lembrar que a gente respira, você já trouxe a presença, porque a gente vive totalmente no automático. Ah, quando eu vi, eu já falei, quando eu vi, eu já fiz, quando eu vi, já comprei o que não podia. É no automático, gente. É uma vida de repetição. Se a pessoa prestar atenção, quando a gente está na Carbolândia, a gente vive flutuando. As coisas encaminham a gente. A gente não tem, sabe, a rédea, a gente não dirige a vida da gente. E é realmente transformador, porque todos os hábitos levam você a você mudar a sua frequência. Sair da frequência baixa, você diminui a Wi-Fi, você dorme na hora correta, você consegue se autorregular hormonalmente, você está bem nutrida, aí tira o açúcar, porque é o maior problema, o maior desafio da vida hoje, da humanidade, é entender que ela é uma drogada, que ela é viciada. E aí, quando você se dá conta que você escolhe, a partir de hoje eu vou comer só carne, aí pulga, porque você cai a ficha. É simples, mas não é fácil, porque assim, nossa, né, eu não sabia que eu não conseguia ficar mais de uma semana, 15 dias sem tal produto. É um vício, gente. E aí, a Eu da Sena tá perguntando aqui. Ah, não. Não, não, achei que você fosse falar aqui da Maria, ia falar dessa pupila. Não, tá. Não, ela tá Pode. falando que tem muita dor no pé, ela nem consegue colocar o calcanhar no chão, é dificuldade até para andar. Podem me ajudar o que fazer? Vou dar algumas sugestões e ela disse que vai iniciar a carnívora agora e ela quer participar da turma 30. Olhe, primeira coisa, seu corpo ele está pedindo socorro. Ele já doeu, ele foi aumentando. Como você não olhou para o seu corpo, ele é vivo, ele pulsa, ele está pedindo para você olhar para ele carinhosamente. Aí ele vai chegando no limite até ele conseguir lhe parar para que você consiga dar atenção para o que ele está precisando. Ele só quer limpar, ele só quer funcionar. Então, isso aí fala muito de parasitas, fala muito de um corpo muito inflamado por má alimentação. Provavelmente você não está dormindo bem, porque com dor, com o corpo dessa forma, as coisas estão bem fora do lugar aí. Então, o que é que você faz para começar isso? É simples. Você vai, a partir de agora, dessa A conversa, não dor escolhe no pé amanhã. iniciou, Mimi, a dor no pé iniciou após iniciar a carnívora. Normal também. Por quê? Porque está limpando. O que é que está acontecendo? O corpo evidencia onde é o seu maior desafio. Quando a gente começa a limpar o corpo, os parasitas, eles correm para as extremidades porque eles querem fugir dessa água limpa, da carne e gordura. Eles não gostam de gordura. Gordura dissolve eles, matam eles. Então, eles vão correr para as extremidades. Então, dói. Acontece muitas coisas. Carlinha teve muita bolinha nas mãos, na boca, quando ela Dentro da boca. iniciou. Então, o que é que você vai fazer? Continue. Agora, hoje é lua cheia. Hoje é dia de você fazer uma limpeza no corpo. E aí você vai fazer um ciclo que tem lá nos meus destaques, que eu não posso falar aqui. Você vai olhar nos meus destaques lá, tem ensinando. Você pode falar comigo, com Carlinha também no direct. E aí hoje você compra e já começa essa limpeza e mantém a sua carnívora, persista. Porque seu corpo, se você não fizer algo por ele, o que é que vai acontecendo quando quebra uma peça? Vai quebrando outra e outra e outra. E o que é que as pessoas fazem? Normalmente começa a recortar partes, né? Não resolve, aí perde um órgão. Não resolve, aí tem que tirar isso. Não resolve. E aí não tem o que você voltar atrás. Porque quando já entrou luz, você já chegou no conhecimento como esse, é a hora que você está pronta realmente para mudar. Então, limpe sua alimentação, tome um shotzinho. Tudo isso a gente tem ensinando no nosso feed, nos destaques. E hoje é o dia de você dar uma força maior. Você vai sentir um alívio muito grande. Agora, associada a isso, eu vou te indicar duas coisas que é medicamento. É simples, é tão simples que as pessoas não fazem porque não acreditam. Você precisa tomar sol, né? Com o mínimo de roupa possível, se você tiver um quintal aí na sua casa.
Bota seu abdômen aí para pegar sol, todo o seu corpo, mas na barriga. Se você acordar cedo, olha essa luz. Antes de pegar no celular, vá fora de casa, veja a luz solar. No final do dia, agora deve estar acontecendo aqui pela hora já o pôr do sol. É muito interessante você estar em contato com isso. E você vai também aterrar. Coloque os pés na terra para puxar toda essa inflamação. É um anti-inflamatório gratuito dado por Deus. E venha para a turma 30, porque você vai entender que o jogo é muito mais profundo do que se aplica aqui. Aqui não tem nem 1% do que você vai aprender lá. Amiga, e ela tá falando aqui de micose também. É, assim, tudo parasita, né? Fungo. Então, se você já tem micose, cara, tem um problemão aí já, né? Micose na unha, caracteriza muito, muito, muito parasita. Ela iniciou a ivermectina há 2 meses, então, assim, iniciou tudo muito, muito recente. Então, uma coisa que você tem que entender é isso. Esse caminho é diferente para cada um, né? Então a gente iniciou às vezes, não é que não fazia certo, entende? Mas a gente vai, não é aprender a fazer certo para fazer certo. A gente não consegue fazer certo nos primeiros momentos. Essa é a grande verdade, entendeu? Porque está todo mundo. Isso que fica essa polêmica da tem que comer isso, tem que comer aquilo. Não, você tem que comer carne. Pronto, do jeito que você conseguir. Mas é muito parasita, continua o processo, amiga, tudo muito recente. Vai aparecer dor que a gente nem sabia que tinha, porque a carnívora evidencia aquilo que a gente tem, ela mostra pra gente o que a gente tem antes de curar, tá? Então, assim, é uma coisa que as pessoas precisam entender muito, tá? Muitas vezes, mas eu não tinha isso e eu tenho. Não, você tinha. É igual aquela história, minha avó, ela quebrou o fêmur, mas ela não quebrou o fêmur quando ela caiu, entendeu? Uma coisa silenciosa, ela tá ali andando, tal, beleza, mas tá tudo ali, ó, poroso, tal, ela já se quebrou toda antes dela quebrar o fêmur, propriamente dito, na queda. Então essa é a grande verdade das coisas, né? A gente tem coisa que a gente nem sabe, por quê? E assim, a gente vai continuar tendo esses episódios de limpeza durante muito tempo. Porque, por exemplo, falar uma coisa muito simples, os oxalatos, eles demoram cerca de 10 anos para sair totalmente do nosso corpo, para sair ainda resquícios. Por quê? Porque eles se depositam no corpo inteiro. Então, estou falando só de uma coisa que intoxica a gente. Imagina todas as outras, né? Então, a gente fica limpando, limpando, e o rim ali processando, o fígado e tá tudo curando e processando da mesma forma. Por isso que é preciso continuar. 2 meses não é nada ainda, né? 10 anos para limpar. E será que a pessoa nesses 10 anos não come? Não abre uma exceção e repõe? Porque as Sim. pessoas esquecem das coisas, né? E aí tem uma pergunta aqui das do, né? Perguntando pra gente. Então, Mimi, essa é a Maria lá do grupo que começou a treinar agora, sabe? Que tem um problemão com sono, que também está há 2 meses na Não, mas olha carnívora. essa É, pergunta, né? Ela a pergunta se em Maria. 6 meses ela pode esperar que o sono chegue. Gente, o desafio começou segunda-feira, tem 4 dias hoje, e tem lá um relato que Carlinha pode printar da menina dizendo: eu dormi melhor de Ah, ontem para é. hoje. Então, em 3 dias, porque foi ontem o sono dela, ela dormiu melhor. Agora, qual é a minha resposta verdadeira, que aqui é sem mimimi? Só se a gente tivesse uma bola de cristal, porque eu não sei o estrago que existe dentro do corpo Resposta da do mestre Carlinha. Peter. Carlinha não sabe o estrago interno que eu fiz desde o ventre da minha mãe, quantas cirurgias eu já fiz, né? O que é, como é dentro de mim. Mas a Maria, ela vem de um processo que ela começou a carnívora há pouquíssimo tempo e ela vem de um processo que ela toma remédio fortíssimo para dormir há muitos anos. Então, assim, ainda tem essa questão. Me tá rodando aqui, não sei se para vocês também escreve aqui. Então, Maria, Até querida, é o que a Maria, você vai gente. ter essas aulinhas novas, você vai perceber quanta coisa você precisa fazer ainda para se ajustar, que a gente pensa que faz, mas não faz. E não é comprando cápsula, porque o sol não está dentro de uma cápsula. O Não, Mimi, não está dentro. mas ela toma os remédios fortes mesmo. Lembra que ela tentou tirar e ela teve um aumento de pressão e tal? Então tudo tem contexto, né? Mas será que em 6 meses o sono chega? Pode ser, amiga, entende? Mas, É. mas isso, Antes, mas isso
vai depender da sua constância na carnívora, que eu sei que você está fazendo certinho, já emagreceu bastante, já conseguiu vários benefícios, mas você tem um agravante que você toma remédios fortíssimos. Então, assim, ó, tem etapas para pular, entende? Então, quando você te retirou ali metadinha, tal, você viu que a pressão subiu um pouquinho, normal, porque o remédio é uma droga, ele vai fazer aquela coisa da abstinência. Imagina quando você tirar de vez, vai ser um outro processo, entendeu? Vai ser um outro processo para você lutar, para você. Então agora é a nutrição, agora você está curando seu corpo, agora você está recompondo seus órgãos e está fazendo o que é necessário, que a Mimi falou, todas as coisas que a gente ensina, comprou o óculos ali da luz azul, tá mudando, mas você já falou que tem muita luz na sua casa, então, assim, tem várias coisas que interferem na nossa vida, às vezes a gente nem se liga no que pode estar causando aquele estopim. Porque uma coisa a gente tem que ter certeza, nós somos seres que a gente foi feito para dormir à noite. Então, dito isso, qualquer pessoa pode se curar de uma insônia e voltar a dormir à noite. Eu vi isso com meu marido, ele nunca chegou a tomar remédio, mas, gente, ele nunca dormiu, entendeu? Era assim, era um probleminha na nossa vida e tal, e de 3 anos para cá ele dorme. Então, assim, e já começou a dormir bem no começo. Então, outro contexto, né? O que que você toma, o que que você não toma, quantos anos, qual que é a sua idade, o que que você já fez, né? Isso que a gente quer dizer. Mas, amiga, você está no caminho, a gente sabe que esse é um negócio que você quer resolver. E já Porque quase melhorou, todo que a dia, gente tem relatos dela que já melhorou, e é um avanço, é um sim. pouquinho todo dia. O corpo Começou a está se fazer musculação restaurando. agora, olha só, já vai, né? Já vai dar uma, né? Bora lá, quem tem Queda de dúvidas. cabelo aumentou após 5 meses. Amiga, Alderlane, assim, eu não sei mais o que que é o seu caso. Esses dias a gente estava conversando no privado e eu falei uma coisa até assim para ela. Às vezes a gente tem eu queria falar para todas nós, né, para todos nós seres vivos, assim como, né, tem no mundo animal também essa fase de perder um pouquinho de cabelo, de troca, de tal, a gente tem essas fases, tá? Até fases hormonais e tal. Então, a que ponto que a gente está observando aquilo de uma forma. Porque, assim, do jeito que a Alderlane fala, e a gente já está com ela desde começar as turmas, né, Mimi? Com esse. Já era para ela estar, assim, completamente. Assim, careca. Assim, eu não sei. Se eu tô explicando aqui, amiga, mas esses dias eu te mandei um áudio sobre isso, a nossa percepção sobre aquela coisa. Então, você está há 5 meses estrita agora. De 3 anos para cá, você foi, voltou, você caiu, você levantou, caiu no cuscuz de novo, caiu nas festas de novo, e caiu no não sei o que de novo, e voltou e tal. Agora você tá realmente. Mas o que são 5 meses também? E piorou, assim, piorou como assim? Tipo, tá, né? Enfim, a gente precisa entender um pouquinho, porque a gente só ouve também melhoras quanto a isso. Tem aquela fase de queda no começo, tá? Que a gente passa, que é normal, tá? Isso tem até uma explicação médica para isso. Mas, cara, a Alderlane, ela faz, assim, carnívoros, protocolos, ainda não começou a tomar o CDS, né? Eu já te falei para começar. Mas, enfim, eu tento entender, entende, amiga? Mas a gente vai entender isso aí. Mas, sei lá, ajusta um pouquinho a tua percepção, porque muitas vezes, agora eu percebo bastante. Agora, no comecinho do verão, cara, o meu cabelo tava caindo, assim, que eu fiquei até preocupada. Mas eu falei, calma, peraí, que não deve ser alguma. Agora não tá caindo nada, assim, eu vou lavar, são poucos fios. E eu falo assim, caramba, será que eu passei por algum momento, não sei, que, né, que caiu um pouquinho mais ou tal? E aí eu vejo pela minha Eu ia falar cachorra. agora, Eu Carla, vejo pela isso, minha porque, cachorra. Tem 2 momentos que cai muito pelo dela, que a gente acha que ela vai ficar sem pelo. cara, a gente interage com a natureza. Nós somos parte da natureza. E você vê que as estações, tem o outono, tem a estação que as folhas caem. Então faz Mas eu parte. quero pesquisar mais sobre isso. Ou outra coisa que a gente não se percebe, a gente passa por desafios na vida. Então você passou, Carlos, por desafios, teve o seu, né, sua avózinha, teve Ah, seu tá, é sogro, verdade. seu Teve pai. uma Então, às coisa. vezes, a gente não percebe. É um susto que a gente leva, uma ligação que a pessoa está se hospitalizando, alguém que a gente ama Como é que muito você vive, próximo. né?
Como é que você vive? E aquilo a gente não contabiliza, a gente passa despercebida, aí vai lavar o cabelo, nossa, tá caindo, mas eu tô comendo a mesma carne, tô treinando, tô fazendo as mesmas coisas. Mas a gente passamos por desafios também na vida. Quando eu tomo um susto, o cara nem sabe que eu tenho alguma coisa, aí depois eu sinto algumas coisas, cara, amiga, lembra que você teve isso, isso e isso nos últimos dias? Descansa, sossegue, foi sobre isso. Eu que Entendeu? lembro. Então, ela que me lembra, porque às vezes a gente passa aquilo batido, que diz, nossa, eu continuo com as mesmas coisas, mas não continua. A vida não é linear, não, ó. A vida é assim. É como um relógio. Eu sempre digo, uma hora está embaixo, uma hora está em cima, uma hora está no meio. E também tem essa coisa da percepção que a Carlinha falou. Tem coisas que às vezes a gente vira até uma obsessão. Eu falo isso por quê? Porque hoje, gente, quando eu pego um álbum minha vida inteira foi essa luta contra o peso. Minha vida inteira, desde quando eu me entendo de gente pequena, eu já achava ruim, já tinha apelido na escola, ela baria fora d'água, era não sei o quê. E aquilo era uma perturbação na minha vida. Então, meu objetivo de vida sempre foi esse. E aí, muitas épocas eu estive magermas, a muito custo, com sofrimento, com medicamento, com acompanhamento, com coisas que hoje eu jamais eu faria para satisfazer a ninguém e aí, o que é que acontece? Quando eu pego fotos de épocas que eu tava super legal, eu disse, meu Deus, como eu tô magra aqui nessa foto. E aquele momento eu achava que faltava eu perder 10 quilos. E aquele momento eu achava que, manha, aqui isso já tava. Hoje tem roupas minhas que eu guardei, que eram roupas muito de qualidade, que minha filha de 15 anos, que pesa 40 e poucos quilos, tá usando. E eu usava aquela roupa normal. Tenho fotos que eu boto assim, ó, do lado da foto da minha filha hoje. E eu dizia, gente, eu me via gorda ainda naquela época. Eu queria mais. Faltava aqueles 3 quilos, faltava aqueles 5 quilos que é da mente da pessoa. Aí eu digo, gente, hoje já estou uma pessoa, né, de uma idade mais avançada, já sosseguei a cabeça com isso, sabe, gente? Mas quando eu olho assim, é o que Carla falou, exatamente isso. Muitas vezes é a nossa percepção equivocada da coisa. E aí, às vezes, vira uma obsessão de você viver buscando aquilo. É como um cachorro buscando o rabo e andando em círculo. E aí esquece um monte de coisa de bênção ao redor. E aí esquece que a pele está incrível, esquece que você está em paz, esquece que você está presente na tua vida, sabe? De que você tem tantas outras coisas que você está fazendo com tanto amor, com tanta perfeição. E aí você fica, às vezes, batendo numa coisa que aquilo vira um desafio na sua vida, tira a tua paz. E aí nunca chega no fim, nunca chega na linha de chegada. E se chegar, a pessoa vai inventar outra coisa. De repente está incrível. Ela até fez um acompanhamento com a Silene, né? Depois eu vou começar até com ela, quando sair daqui no privado, para ver como foi. Vou perguntar a Silene o parecer dela como Você sabe o profissional, que que eu já que às vezes vi? nem Você é sabe, nada demais. você sabe o que que eu já vi? Não, não, ela faz tudo que é possível, tudo que a gente, ó, vai nessa pessoa, vai no não sei o que ela vai, mas sabe o que fica me assim intrigando? Me lembrando aqui de uma história um pouquinho antiga, eu vou pegar os depoimentos, deve estar ali no meu destaque. Uma das primeiras alunas que a gente teve ali, turma 5 mais ou menos, e me mandou no WhatsApp um depoimento incrível sobre a filha dela com alopecia mesmo, alopecia androgênica, né? Então a filha dela com a fotinho já sem cabelo, assim, sabe? Que aí é doença mesmo, né? Ela não tem isso, sabe? Ela não aparenta assim, tipo. E, cara, ela conseguiu reverter com a dieta carnívora, tá? Médico nenhum fala, todos os médicos falavam que não tinha cura, que a menina não sei o quê, começou a dar carne pra menina, meu. A gente postou um tempo atrás, então assim, coisa que a gente vê, né, tá voltando a nascer cabelo, eu mesma, eu tinha uma falha, que eu não podia nem ficar com o cabelo assim, ó, porque tinha uma falha aqui, ó, tem várias fotos. Cara, eu tenho cabelo crescendo até aqui agora, ó, tudo novo, tal. Então a gente vê isso e a gente convive com certas coisas. Por quê? Porque o cabelo que cai, o cabelo que não tá nutrido, que ele não tá nascendo saudável, o cabelo é simplesmente a nossa moldura. Só que o corpo, ele nunca vai deixar de alimentar um órgão vital para colocar no cabelo, numa unha e numa pele. Por isso que sente. E eu acho que é por isso que mostra pra gente, opa, tem alguma coisa aí que não tá legal, o nutriente não tá chegando aí. Isso faz muito sentido, né? E você fala uma coisa científica, né? Então, por que que não tá chegando? A carnívora estrita.
comendo carne, comendo gordura, fazendo aí os... Cara, o que piorou? Uma coisa que já estava muito ruim, é meio... eu não sei, entendeu? Não tem Eu preciso lógica. entender muito isso, porque tudo que a gente vê e que ela vê também, até que a gente tem de resultados e tudo mais com queda, tem aquela queda momentânea, depois para, ou a pessoa tinha queda já, começou a comer carne, começou a nascer cabelo, ou a pessoa. Cara, então a gente precisa E entender não existe muito, aquela porque. transição, né, Carlinha? Na carnívora, gente, quando a gente começa, o corpo dá um bug mesmo, porque ele nunca recebeu tanto nutriente. Então, às vezes, também, vamos supor que eu estou na Carbolândia, entro na carnívora, posso dar um estresse e dar uma queda de cabelo inicial, porque o corpo começa a entender as coisas. Pô, tem alguma coisa diferente aqui, né? A unha dá uma esbranquiçada, uma Mas, quebradinha. mas é o Depois ela folículo vem morto com também, toda a com força. fungo, porque limpa, né? Então o É, cabelo morto ele vai cair. fungo, e depois vem com toda a força, tanto unha bonita como cabelo, pele, começa a se restaurar. Pode ter um momento inicial de estresse, mas isso não é uma coisa que vai perdurar. E se tem uma coisa que é muito claro, que fique bem claro aqui pra gente, o corpo, ele tem a missão de fazer com que a gente sobreviva. Ele vai dar valor às coisas primordiais. O que é primordial agora para mim? Bater meu coração, entendeu? Ele vai cuidar dessa coisa da circulação, de coisas que se parar eu não consigo estar viva. Então, se você está com o corpo bagunçado, e às vezes a pessoa fica entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo da carnívora, e como um doce vai e volta. E aí é uma confusão mesmo, nunca se ajusta. Porque se a pessoa estiver firme mesmo na estrita, cabelo e unha é algo que não tem como, porque naturalmente a gente para de digerir o tempo inteiro, porque a carnívora traz isso. Hoje eu fiz uma única refeição, nem sei se depois da live eu vou fazer a segunda, talvez não faça. E aí, esse tempo que a gente está de jejum natural, o corpo usa, gente, para cuidar de tudo em nós. Então, provavelmente, a maioria das pessoas que tem muito problema assim, com cabelo, com unha, é uma pessoa que come o dia inteiro também, come diversas vezes, o tempo inteiro está digerindo e nem dá a pausa necessária para o corpo restaurar as outras coisas. Então, é algo que tem que mesmo ter consciência, porque às vezes a gente fica jogando, né, uma pergunta, uma frase assim, aleatória, mas às vezes a gente nem se percebe, não tem a consciência mesmo, ou qual é a verdadeira vida que eu levo no dia a dia, continuamente. Não é por uma semana, não é por 15 dias. E é uma coisa que eu tenho muita fé em resolver assim, porque a gente convive com ela há 3 anos, né? Mimi? Lá atrás, antes dos desafios, a gente já conversava sobre ela, né? A gente falava assim, gente, tem alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que precisa ajustar muito, muito, muito a cabeça, alinhar a expectativa. Não é que não criar situações, mas é, a gente saber exatamente, porque se tem uma doença muito grave, não sei, tem que investigar então, né? Tipo, se tem alguma coisa muito, 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 porque me parece que a alopécia não foi diagnosticada. Enfim, né? Mas a alopécia é uma autoimune, né? Que se trata curando o intestino também. E aí a gente pensa em várias coisas, mas amiga, relaxa que a gente vai conversar muito ainda, porque o seu caso a gente vai vencer no seu caso, você Outra, vai ver. Carla, muitas vezes também isso, gente, é uma coisa natural do biotipo da pessoa, que às vezes a pessoa quer ter um cabelo tipo da Carla, que não vai ter, né? Não, mas você Vai sabe ter que um certo cabelo, uma textura, um fio grosso, um volume que não é da família Mas você inteira, não sabe, tem. mas você sabe que a Silene falou isso na live dela. Ela falou assim: olha, se a pessoa já tem um cabelo fino, e gente, o meu cabelo, eu tenho pouquíssimo cabelo, ele é super fino. Mas, não, eu tenho bastante cabelo, mas ele é super fino e ele é super leve. Então eu faço aqui uma escova tal, mas se vocês verem aqui, olha, é sempre ó, a pontinha. Então, assim, eu nunca conseguiria ter o cabelo grandão, assim, tipo, passando assim, eu consigo ter assim até o mamilo. É um que eu consigo ter, ainda que ele fica bonito, que ele fica, sabe, ainda assim. Porque quando começa a crescer, sempre foi assim, sempre, desde, sabe, a minha irmã gêmea, ela tem um cabelo grosso, aquele rabo que faz o rabo grosso, assim, sabe? E aquela coisa assim, tipo, e meu cabelo é aquele mais desconstruído, com frizz, não sei o que e tal, e pouquinho cabelo. Então eu não conseguiria ter muito cabelo, gente. Entende? E isso fez muito sentido quando a Silene falou. A gente não adianta querer ter o que a gente não pode ter. Se você tiver o cabelo
Por exemplo, da Xuxa. A Xuxa a gente vê que é um cabelo mais ralo, ela é loura natural, ela não sei o que, é um cabelo mais raro. Ela não ia conseguir ter aquele cabelo natural grande. Nem criança, nem em qualquer momento da vida dela, adolescente e tal, porque ela sempre teve dificuldade para isso também. Então a gente pega essa. Não gosto da Xuxa mais, tá, gente? Só tô dando esse exemplo porque casou aqui e tal. Mas mas, enfim. E aí, gente, é isso. Então, eu fico ainda dando uma assim, eu faço uma escova que eu sei fazer para deixar ele mais solto, para deixar ele mais, sabe? Não sei. Mas eu tenho pouco cabelo. Eu sempre tive, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. A Alderlane também é desse tipo. Ela tem esse tipo de ter mesmo pouco cabelo. Então já dá para perceber um pouco. E é isso que é o alinhar a expectativa, né? Às vezes a gente vê umas meninas lá no grupo, né? E são as mais magras. Que acontece isso. Esses dias eu dei umas broncas numas duas lá, que eu falei, gente, todo mundo aqui, ó, pagaria milhões para ter o seu corpo, porque a menina já tinha me mandado foto dela de calcinha sutiã no Whats pra eu ver e tal, e ela naquela coisa, eu tenho que perder 2 centímetros de gordura aqui, e eu tentando tratar a cabeça dela, e ela precisa perder 2 quilos, gente, 2 quilos. Tá, isso vai, né, acontecer, mas não vai acontecer em 15 dias de carnívora, calma, porque você já é magra. Então, assim, calma, né? Tipo assim. E parece que o que fica mais encanado com isso é o que a Mimi falou. Quando a gente fica ali encanado com isso, é o que. E a pessoa lá. Gente, porque todo pensamento é uma oração. Então, se eu passo o dia na intenção de uma coisa, eu estou me gerando daquele jeito. Enquanto a gente não entender que a gente é um ser elétrico, a água, o que pensamos interage na nossa mitocôndria. Acredite que você queira ou não. Então, se eu fico ali, pô, numa tecla, eu estou me fazendo daquele jeito. É aquilo que eu vou viver, é aquilo. Não tem como. Então a gente precisa, sabe, prestar atenção no que pensa. E aí, qual é o foco sempre, né? Um foco sábio. Fazer o que precisa fazer. Então, eu preciso tomar sol, comer carne, dormir cedo, treinar. Eu vou viver minha vida pautada na minha rotina saudável, criar uma rotina, seguir e abrir mão. Se não O tiver resultado rotina, não vem. adianta. Se não tiver rotina, gente. E tem aqui uma maravilhosa também aqui falando muito do chocolate, que é o vício, que é o maior É a desafio. Fernanda! É a Fernanda do grupo, amiga. Tô caguetando todas as pupilas aqui, ó. É a Fernanda que tava E lá agora. aí, ó, existe mentalidade envolvida nisso, existe o mimo, sabe, também, da gente olhar as coisas de frente, e se eu não quero fumar, eu não vou comprar um maço de cigarro e deixar do lado da minha cama, para na hora que der um gatilho, eu vou lá pegar e vou acender. A mesma coisa é o chocolate. Vamos lembrar disso, Então, né, Fê? é não ter. O primeiro passo é não ter mesmo. E entender que essa é a droga da pessoa, é o açúcar e é o ponto que é o veneno que ela precisa se livrar. Então, aprender a dizer não, entender o que é que ele está trazendo de malefício, quais as consequências de eu consumir isso. Listar para ter clareza. E aí, quando lembrar dele, nossa, estou lembrando disso, isso me dá celulite, me dá enxaqueca, me dá TPM, me deixa irritada, Meus me deixa parasitas viciada. adoram. Parasitas adoram. Acontece isso, você tem que listar e tirar a coroa do negócio. Porque se ficar só com a frase de efeito, que delícia, eu adoro, eu amo. E Ninguém quer aquilo que a tirar gente da vida gosta algo mais bom. Você quer é tirar da vida algo bom? Carlinhos, você quer me tirar da tua vida? o que a, gen- o que a gente mais Precisa gosta, ver o que não funciona naquilo, para você é querer o se que mais faz afastar. mal pra gente. O que a gente mais Entendeu? gosta, o que a gente não consegue viver bem, você pode identificar que é aquilo que faz mais mal. A Lua estava aqui também, Lua Luana, mandou um oi aqui Porque pra gente. Lua Luana também passou no mercado e comprou as coisas. Mimi já falou, passa na outra rua, vai para outra rua. Bora, cadê o diário da mudança, né? Quando Cadê o é que eu Diário da tenho essa Mudança? vontade? Porque isso passa por hormônio, gente. Isso passa por dopamina, isso passa por questões, sabe, físicas, mentais também, e o ambiente. O que é que horas dá esse gatilho? Por que dá esse gatilho? Precisa trazer consciência quando a gente quer transformar e mudar uma coisa na vida da gente. Para ter clareza, não é só uma vontade, e isso tudo também não é só parasita.
precisa ter uma vivência para prestar atenção nisso aqui, Porque o entende? negócio, o mundo não para, tá, gente? A gente falou no começo da live, são 3 meses. Imagina, gente, que as suas. Imagina umas férias de uma semana, gente. Não são 3 meses. Eu, oba-oba, agora acabou a alimentação carnívora, agora acabou tudo, eu vou visitar minha avó, eu vou na casa da minha tia, eu vou não sei o que. Se você for comer em cada lugar que você for, né, Mimi? Passa uma Meu Deus. semana, a pessoa aumenta de 3 a 5 quilos brincando, porque o corpo limpinho, aí o carbo vem, ó, vrá. A pessoa infla em 2 minutos. Então, essa questão do chocolate também a pessoa precisa, porque no ponto é isso. Mas poderia ser outra coisa, podia ser um fine, podia ser um bolo, pode ser qualquer alimento, gente. A pessoa tem que olhar isso de frente, encarar mesmo. Qual é o gatilho, que horas dá, em que ambiente deu, por que deu, quantas vezes está dando por semana. Tem que olhar como se fosse um tratamento mesmo, que a pessoa tem que fazer uma abstinência. Vai doer, vai se irritar, vai ter vontade. E aí amadurecer para saber, pô, eu vou passar vontade, eu vou aprender a dizer não. Esse não que não dá para o chocolate, isso não está no chocolate só, não. Isso caminha na vida da pessoa em diversos setores. É um não para as pessoas, é um não no trabalho que não dá, é um não para o relacionamento, entendeu? É a pessoa estar se colocando no lugar que não é o melhor lugar que a pessoa merece estar. Então, isso aí não é uma brincadeira, não é tão simples assim. E realmente precisa ser tratado com muito carinho, com muito Tem que respeito. encarar, mas E tem que tem que encarar. encarar de frente, né? Porque se a gente não encara, não adianta nada. Por isso que a gente estava falando, né? A sobriedade que a carnívora traz, né? Então a gente falou, a Mimi falou agora também lindamente, não são tudo parasitas, não são tudo parasitas, gente. A gente fala muito, né? A gente fala desses acessos de compulsão e tal, isso traz muita coisa, traz traumas, traz coisas que você não disse, traz não que você não disse, traz coisas que você passou, e isso é muito sério mesmo, mas se você não encarar, ninguém vai encarar por você. Então essa é a grande verdade dos fatos. Então a gente tenta, né? A gente como falar terapeuta também, porque né, a gente acaba sendo, né, apesar do desafio ser conteúdo puro e tal, as pessoas chegam lá e elas jogam a vida e, né, tá todo mundo lá no mesmo barco e se ajudando. Tem as aulas lindas da Mimi também para isso, né? E cada dia a gente vai ficando mais forte. Essa é a ideia, mas nós somos humanos, então a gente vai errar. Então o grande segredo disso tudo é errar, levantar a cabeça e continuar. Esse é o sentido de tudo, porque senão é como a Mimi fala, você não vai cair no meio-fio da calçada e vai ficar lá, caído, né? Então a gente tem muito isso E a Maria tá falando aqui, ela não tá com sono adequado ainda, tal. Mas começou a treinar agora, força que nunca tinha treinado. E ela falou, depois da carnívora, meu cabelo e pele melhorou muito. A unha tá recuperando, né? Então, assim, 2 meses aí de carnívora, 3 meses. Então, esse é o normal, porque o corpo entende a nutrição, ele já vai pegar e com carne é totalmente diferente. Paulinha Prisco, tudo bem, querida? A gente conversou há muito tempo atrás. Me manda um direct, amiga, para a gente conversar um pouquinho. Quero saber como é que você tá. Eu sei que você tinha tido muitos resultados com a carnívora na época, a gente falou de fazer uma live, né? Então manda lá um WhatsApp, amiga. Tem um caso de HIV na família, a carnívora ajuda tudo, amiga, tudo, tudo, tá? Primeiro que eu não vou falar isso aí, tá? Mas a carnívora ouso dizer que cura. E eu não vou falar o nome disso aí, mas isso aí, isso não existe também, tá? Então vamos falar as verdades. Peraí, para. Quer saber mais? Desafio sem mimimi, me pergunte, porque eu sei tudo sobre isso também, tá? Então, essa siglinha aí que assusta muito, né? H.I.V, né? Não existe, tá, gente? Vocês estão sendo enganados ainda hoje. Meu Deus do céu. É um problema de E aí, imunidade total, um problema de. E carnívora, ouso dizer que. Tá, amiga? Por gente, favor. as pessoas não têm Não posso noção da falar muito. simplicidade que é de ajustar as coisas, Não tá, não sabe? tem. Por viver totalmente com alimentação errada, com o estilo de vida totalmente pelo avesso. É isso que a gente fez com a gente e saiu bagunçando tudo. A mina dizendo aqui dor de cabeça, coração acelerado, sintomas de adaptação, e aí significa que você está tomando pouco sal,
pouca água com sal, tá baixíssima a hidratação. E pode entrar com cloretozinho de magnésio, que você vai ficar se sentindo super bem, que isso é sintoma também de intrusos indesejáveis gritando dentro de você por açúcar e carbo, querendo A que você mudança volte para a velha energética do vida. corpo. Gente, a É, gente tem que saber que a gente vai lidar com a abstinência, né? O que que é abstinência, gente? Quando a gente vê uma pessoa mesmo lá, que saiu lá, por exemplo, da Cracolândia e tal, e foi pra clínica, ela tá lá trancadinha no quarto por 2 dias. No terceiro dia, gente, vocês não têm noção. Abstinência, e já tiveram pessoas que viveram isso também. Tive um amigo pessoal que viveu isso, tá? Então, a abstinência de açúcar, de droga mesmo, tá? Taquicardia, suadeira, mal-estar e tal. E é isso, tá? A abstinência que chama, amiga. Força aí. Se puder, entra no desafio sem mimimi, que você vai aprender muita coisa. Tô firme, Elaine, 34 dias na carnívora, estou atrasada, minha vida carnívora está desmontando, meu marido frágil, caindo. Ai, gente, os maridos. Amiga, para, amiga, para. Deixa ele cair na tentação dele. Quando me criticam a minha alimentação, eu digo que estou acompanhando por 2 médicas da casa. Ah, ela. Isso aí, amiga, não fala isso não, senão vão processar a gente. Amiga, não pode. Ah, não pode, a gente não tem. A gente não tem. Depois de um ano bem disciplinada, fui beliscar e não parei mais, só beliscando. Mas tá, amiga, tananã, carne, gordura, vísceras, ó, água e quais sal. Isso as aí, amiga. dicas, Carlinha, quais as dicas vocês dão para melhorar o mioma? Mudar o estilo de vida, gente. O que é que Carnívora, amiga. construiu isso? Picos de insulina, vida desregrada, muito açúcar, muito carbo, parasitas. Gente, eu vi um vídeo, eu até salvei. Vou ver se eu coloco até lá na turma hoje. Eu me lembrei dele hoje por ser a lua. Cara, quando pega o mioma, que você, eles botam um ganchinho assim que puxa, que aproxima, que a bolsinha, o carocinho O sobe, é tumor parasita também. puro assim, ó, fervulhando dentro. Dentro desses mioma, desses caroços, dessas coisas. É puro parasita. Assim, ó, devorando a pessoa Mas viva. você que tem mioma, cisto, tumor, vocês precisam conhecer a série Câncer, gente, porque aí vocês vão começar a entender esse processo todo, que na verdade é um processo de cura do corpo, né? Então, é um aglomerado de coisas ali. Olha como o nosso corpo é maravilhoso, o Criador é maravilhoso, né? Ele encapsula tudo ali. Agora, imagina quando você mexe para ver o que que tem ali. É isso que o sistema quer, né, gente? Então, se você tem Bagunça mioma, acontece. se você tem cisto, carnívora, protocolos, mas tem que fazer. O que que é bom para isso? Se o médico receitar progesterona, não sei o que, oral, implante, vocês vão tomar tudo. Agora fala assim, faz uma boa carnívora. Não precisa nem usar Lugol, tá, gente? E falando aqui que eu não sou contra Lugol, eu e Mimi, a gente só não usa porque, para mim, carnívoro, primeiro, carnívoro não tem necessidade, tá? Então, primeira coisa é isso, de qualquer pessoa, tá? Segunda coisa, você precisa? Ai, Carla, como saber se precisa? Faz aquele exame de urina de 24 horas do iodo e vai saber se você precisa de iodo no seu corpo. Pronto, acabou. Acabou o mistério, descobrir qual que é o exame. Não use Lugol, use o iodedo, tá? Então, só mais uma dica aí para vocês, porque é do que eu estou pesquisando, tá, gente? Então, fiquem muito espertos aí com esses protocolos aí que tá todo mundo fazendo, que eu só tenho uma chuva de mensagens no meu WhatsApp que não deu certo. Meu Deus, Carlos, o que que é isso? Olha o que você está fazendo de diferente. Ah, eu comecei a usar Lugol no protocolo lá da Portugal. E aí? O que que você quer que eu faça? Pergunta para ela. Primeira coisa é isso, mas ela não fica muito disponível para responder, né? Mas enfim, e aí a pessoa se ferra, porque fica um mês tendo enxaqueca, fica um mês acontecendo um monte de coisa, aí que fala depois assim, ah, é limpeza. Mas assim, tá limpando o quê? Se a pessoa já é carnívora, já tá limpando, já tá nos protocolos. Então, assim, gente, minimamente façam exames. Não saiam fazendo protocolos por aí, faz um exame de 24 horas, você fica lá fazendo xixi 24 horas, tá? É um exame específico para iodo. Faz, ok? Então tá aí, para vocês que querem usar. Primeira coisa é isso, façam isso minimamente por vocês, porque pode causar nódulos, porque pode causar um monte de coisa. Quem é inflamado não pode usar, então tá todo mundo inflamado, tá todo mundo aí usando Lugol, tá? Então, tá? É só isso, porque mioma e Lugol hoje ficou uma coisa, né? Ah, eu vou tomar para curar, eu vou tomar para curar, tá?
Primeiro fica sabendo se você precisa, mas uma boa carnívora resolve, tá, gente? E às vezes aquela coisa ali, ela tem que ficar ali, tá? Então, só para vocês saberem, ok? Então, assim, não é que vai sumir tudo, a gente já teve, nossa, tem tantos casos de pólipos diminuídos, de 5, 6 pólipos, né, hoje a pessoa tem 3, em exame comprovado, depois da carnívora, nódulos e Ó, tal, não sei o que, Carlinha, tem um dá uma risco. mensagem aqui. Eu vou tirar uma foto com meu outro celular para vocês verem, gente. Gente, Já estão tá, boicotando a Mimi. tá mesmo. Estão Vou tirar boicotando a foto para Mimi. vocês verem. Estão boicotando a Mimi. Mimi tem 2 celulares. E, Gente, gente, olha para aqui, ó, o tempo tá restante. acabando o Tá tempo. vendo? Gente, eu acho que que coisa. Eita, vamos entrar novamente para ir para a parte 2 para a gente conseguir fechar essa live aqui. A gente estava conversando, um papo saudável, e agora, aqui, quando bate uma horinha, tchum, fecha a live. Mas bora lá, o pessoal voltando aqui. Deixa a Carlinha chegar, Derlane, Inês, sejam todos bem-vindos para a gente terminar o nosso papo aqui, né? A Flor maravilhosa, um beijo, Flor. Cadê as camisetas mais lindas desse planeta? É da Cela, Bel, Beatriz. Oi, Alde, Carlinha. Beijo, meu amor. Eu convidei a Carlinha, ela não entrou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Carlinha não conseguiu, não foi, Carla? Convidei novamente. Agora voltou. Ê, Tá com isso agora, quando bate o hora começa a contagem regressiva. estou só com você, Mimi, que coisa louca. Sou. Gente, sobre o que a gente estava falando mesmo? Ah, esqueci. Esqueci. Do que? Qual que era o que parou? Quando parou? Vamos ver quem lembra, quem lembra. Nem Gente, se lembra, gente. coloque para a gente tirar as dúvidas e a gente finalizar aqui nossa live. Olha, a Lilinha chegou aqui, Lilinha mandou um Ah, meu áudio que a gente Deus. postou no feed. Gente, o primo dela se curou da doença de Crohn. Anos, né, de sofrimento, para Eu você ver só o fico que é o lembrando daquele poder da jornalista carnívora. famoso, Mimi boicotado. Eu só lembro daquele jornalista famoso, eu tava lembrando ontem, porque a Lilinha me mandou também os áudios, mas eu fiquei um tempão pra ver. A Mimi ficou louca, assim, me mandou tal. Eu falei, meu Deus, ela mandou um tempo já. Mas enfim. E aí eu lembrei daquele jornalista Evaristo Costa, né, que fica, nossa, chorando na internet 1000 anos com a doença de Crohn, e que vai ser tratado ali, que vai ser tratado aqui, que passa mal, que não sei o quê. E todo mundo me manda, quando vê ele falando sobre isso, me manda achando que eu tenho acesso a ele, né? Carla, manda um recado para ele fazer a carnívora, tal, porque esse pessoal é super mal assessorado, é igual o presidente Birolindo, né? Tadinho, fica sofrendo com doença. Eu falo, gente, eu vou lá cuidar dele, eu vou dar uma sopa de carne para ele ficar forte, né, Mimi? E não, a gente não pode fazer tudo, né, gente? Então, fazer o quê? Vocês ficaram. Gente, coloque suas dúvidas aqui. Quem tem dúvida, quem tem algo aqui que precisa saber. Ah, eu tava falando do Lugol. Hum. Tá, tava falando dessas coisas e tal, gente. Então, só pra encerrar a história do Lugol, a gente não é contra. Eu prefiro do modo iodedo, só né? Em suplementação, precisa saber se você precisa, tá? Porque ele costuma causar alguns efeitos se você não precisa. Porque assim, ó, a ideia do Lugol, o Lugol ele participa do processo de fabricação dos hormônios
tireoidianos, tá? O T4 e o T3. O T3 que o corpo usa, o T4 que o cérebro usa, mas tudo parte do TSH, né? Cérebro, tal, hipotálamo e tal, né? Então, para fabricar os hormônios tireoidianos, precisa ter iodo. A nossa alimentação, ela é super, super tóxica hoje, uma alimentação normal. Se você for comer um pão hoje, ele vai ter o fermento e vai ter o bromo. Pão é o que, gente, hoje? Todo mundo come pão, todo dia. Pãozinho de padaria, o pãozinho do que? O fermento tem o bromo, né? Cloro. Cloro tem na água, tem no chuveiro, tem não sei o que. Se você tomar um banho quente no seu chuveiro, quanto mais quente, pior, entendeu? Então, assim, em termos de cloro. Então, uma das questões que eu adotei o banho gelado também, na época eu descobri isso com o Peter, e foi também isso que me fez, mas eu já tinha começado aí no banho gelado há um tempo, mas isso me fez continuar. Cloro, flúor, aí eu nem preciso falar nada, flúor, cloro e bromo. Iodo, eles são halógenos, mas o iodo, ele é importantíssimo, ele participa do processo de fabricação desses hormônios, tá? E o bromo, o cloro e o flúor, eles tiram ele de cena, assim como a glicose age na sua vitamina C, no seu hormônio T3 também, entende? Então tudo atrapalha. Então pensa só, você tá carnívoro, você parou de atrapalhar o seu corpo porque você parou de comer pãozinho, você parou com o consumo de bromo, tá? Em diversas formas. Tem spray, bromo tem naquele spray Bom Ar que todo mundo usa, tem em perfumes, tem em coisas em spray. Tem no pãozinho, tem no fermento e tem diversas outras coisas da indústria. A gente parou. A gente tenta minimamente parar com flúor. Aí você já tira uma pasta com flúor, você já tem um filtro melhor, você já tem não sei o quê, você já, né? Para. Cloro. Aí você também dá uma, né? Então hoje tem filtros que tiram o cloro, né? Então, o flúor é um pouco mais difícil, mas o cloro sim. Assim, você parou de frequentar muita piscina com cloro, você parou de não sei o quê, você parou de limpar a casa lá com as água sanitária lá cheirando aquilo, parou de limpar o banheiro com aquele desinfetante todo e cheirando aquela coisa toda. Parou de usar perfumes caríssimos, franceses, maravilhosos, mas são tóxicos, tá? Parou de usar perfume, o seu perfume hoje é um olhinho essencial, hoje tem muitas perfumarias fazendo, e é muito legal, gente. Perfuminho, um olhinho essencial, beleza? Você parou com tudo isso, você parou de ter glicose circulando no seu corpo, você tá carnívoro. Você acha que você precisa usar Lugol? Aonde? É isso que eu queria que me entendessem, porque quando aquela outra lá fala deste protocolo que o mundo inteiro precisa, ela fala de um contexto, inclusive ela cita uma médica que mora num país que não tem sol, que não tem mar, que não tem nada. Quase que vive numa caverna, a mulher. Tá, tudo bem, aí num contexto, né, igual, você acha que creatina é legal? De repente, pro meu sogro pode ser legal. Sei lá, mas o contexto é outro. Então, o contexto pro carnívoro é outro. Talvez uma pessoa na Carbolândia, beleza, comendo arroz pra caramba, comendo não sei o que, de repente precise suplementar, de repente vai fazer lá o exame, tá com uma deficiência. Mas o carnívoro precisa? É isso que eu hoje penso e, né? Então, tem gente que precisa. Pode ser mesmo na carnívora, mas faça o exame, não fiquem por aí perdidos. Mas por que você acha contra? Mas por que lá acha não sei o que? Por que... Não acho contra nada. Entendeu? Mas façam o exame do iodo. Pronto. Resolvido o problema de vocês. Do Lugol. Né, É porque as Mimi? pessoas elas se empolgam muito, as pessoas se habituaram a comprar a saúde, elas não querem conquistar no dia a dia com a rotina. Elas querem comprar, tomar e ponto, já não tem que ter esforço nenhum. E isso não vai trazer saúde. É, sabe, inimaginável achar que Deus vai pegar o sol e colocar numa cápsula, que apenas umas gotinhas de iodo, sem mudar nada na vida da pessoa, vai resolver todo o problema. Não vai. Porque o maior Gente, problema da tireoide é pico de insulina, é a má alimentação, é sedentarismo, sabe? É você falta estar da matéria-prima irritada. dela, que é o quê? Aminoácidos, proteínas. É a matéria-prima dela, assim como de qualquer coisa no nosso corpo. Inclusive, a Mimi tá falando aí da vitamina D, a gente fala bastante, né? E a Mimi tá trazendo um material incrível sobre isso, ciclo circadiano, pineal. Gente, vocês têm noção que a vitamina D do sol, tá? Do sol, a partir da pele, colesterol, sulfatada, todas as nossas células, todas do nosso corpo, todas, têm receptores para o hormônio D. Todas. E não é do suplemento. O suplemento ele pode adiantar e é para algumas coisas como se fosse um remédio, vamos dizer assim. Uma E dose de. não Eu não entra, sei. viu?
Ele não Não entra onde sei, deveria, ele fica muito na não corrente sei. sanguínea, é uma ilusão, mas como Mas você disse, para um lugar que mora lá no gelo, na neve, pode ser que um tiquinho atenue, mas não resolve. vai assim, sentir uma pequena melhoria. Igual tem gente que vive em países que não pega sol nenhum. E países que tem muito índice de depressão, tá? Porque se você não tomar sol, não tem jeito, gente. Ah, mas fazer o quê? Fazer o quê? É igual quando você tem um trabalho que você troca o dia pela noite. Não tem como recuperar, tá? Não tem. Então, assim, você pode falar, pode repor hormônios, pode ter a. Cara, assim, e nesse sentido a carnívora ajuda muito. A gente está atendendo muitos enfermeiros, né, Mimi? Com essa escala doida de sei lá quanto, que fica a noite toda. Cara, quando a pessoa fica carnívora, cara, a vida dá um salto, mesmo trabalhando à noite, mas não recupera. Então, todo o nosso corpo, imagina a importância disso para todas as nossas células terem receptores para o hormônio D, vindo do sol, tá? Não é uma cápsula que você vai tomar, não, tá? Vindo do sol, todo o nosso corpo precisa dele. Isso é uma coisa surreal, assim, uma coisa que a gente fala assim, meu Deus do céu, por que que eu fugi do sol tanto tempo? Por que que eu fiquei passando protetor solar? Até porque o protetor solar, ele protege do raio que a gente precisa e não protege do raio que faz mal. Por isso que aumentou a E incidência de não é só CA isso, com o Carlinha. uso. É, Todo mundo vai entender daqui pro final de semana o que é que acontece. Nenhum raio é ruim, gente. Nenhum raio é nocivo, nem A, nem B, nem nenhum. A questão é que as pessoas separam. As coisas separadas, ela tem um efeito. sim, Junta no horário certo, no tanto certo, só é benção, de verdade. mas eu digo que tem esse desequilíbrio quando você usa o protetor solar químico dele bloquear o raio que faz a vitamina D, entendeu? Que é o UVB. É, E não aí ele não deve bloqueia o usar outro. nunca. E aí ele deixa de É. bloquear um, ele bloqueia. Para isso, mas aí está o objetivo dele, separar, entendeu? Porque é Sim. tipo um arco-íris, gente. Tudo é necessário e faz sentido. Todos, Deus não faria se não fosse necessário, se não interagisse com a gente. É como o Carlinhos diz, é só parar para pensar um pouquinho. Não servisse de nada, Deus faria para quê aquilo? Tem um porquê. Né? Os alunos dessa turma 29 vai entender claramente, vai ficar assim de cara, sabe, com o conteúdo. E quando você vê, não tem como você desver. Você Não sabe. tem. Agora você sabe. Agora você sabe a importância de levar o seu filho para brincar no ar livre, agora você sabe a importância, porque eles demonizaram tudo. A criança não pode pisar na terra porque vai pegar os germes, né? A criança não pode, não sei o que, a criança já nasce, já no parto cesárea, já nasce, já dá aquele banhão nela, já higieniza tudo, já não sei. Cara, a pessoa não tem imunidade nenhuma. É o objetivo, né? Tirar do que realmente funciona, que é sol, aterramento, dar descalço, luz solar, dormir na hora certa. Tudo é programado para nos desprogramar. E tá todo mundo assim. E é Não. desafiador mesmo, é desafiador demais a pessoa entender que caiu a luz, né? O sol se pôs, é hora de eu me recolher. As pessoas não aceitam. Como assim? Não, ainda tem a novela, tem um filme, tem não sei o que, eu vou fazer as coisas à noite, vou. Sabe? As pessoas preferem dormir tarde do que acordar cedo. É Coloquei tudo o vídeo invertido. do doutor Diego ontem, anteontem, falando, né, dos prejuízos que tem de dormir às 11 da noite. Ainda bem que às 9 a gente já começa a se recolher. Cara, 9, já 9 é o Cara, nosso horário. ontem eu pedi um Pra- favor para minha filha, ela veio me responder com o favor que eu pedi para ela. Pronto, 7h32. Ela disse, manhã, eu mandei para você, você não viu. Aí eu vim aqui te procurar 7h32. Eu já estava dormindo. 8 horas eu já estava dormindo. Eu digo, já. Estava dormindo. Sabe por quê, gente? Quando você presencia o que tem que presenciar, que é o pôr do sol, quem tem a oportunidade, eu trabalho, mesmo trabalhando, você pode escapulir e olhar pela janela. Gente, é uma mensagem, é um código que ele já mandou seu corpo acalmar e já fazer tudo para se organizar para dormir. E aí, depois que eu vejo o pôr do sol, eu faço isso. E já estava aqui. Eu disse, a live acabar, eu já vou sair da live com isso. E aí eu Eu coloco tava, eu tô com o meu aqui, o meu amarelinho, né, o da Mimi bloqueia mais. A lente total laranja, né? aqui.
É, mas eu já tava com o meu aqui, é porque eu não consegui enxergar os comentários ali, mas eu coloquei por causa da luz. E aí eu E fiquei. aí, o que é que Mas acontece, o da gente? tá Se eu não clarinho aqui. coloquei isso aqui agora, se eu permanecer com isso aqui, por que eu não fiz a live com isso? E eu não faço, às vezes Carla Vai faz. dormir daqui a pouco. Vai dormir Pronto, daqui a eu não pouco. conseguiria, gente. Se eu fizesse, ia baixar minha energia. Eu fico abrindo a boca. Vou fazer uma live abrindo a boca. Eu O começo a... laranja É é. impressionante mesmo. Não é meia boca, não. Aqui bloqueia mesmo. Eu vou começar a ficar mais quietinha e eu vou bocejar. Vou fazer uma live bocejando. Por isso que eu não faço. Mesmo à noite eu não utilizo. Já que Não, eu marquei, mas esse mas aqui esse amarelinho é tranquilo, é setenta e cinco por é cento. pronto, que esse é É mais. pouquinho. Esse Eu aqui tenho. eu já faço assim, eu coloco aqui, ó, na roupa, deixo aqui e vou ver o pôr do sol. Eu já entro dentro de casa com isso, porque se eu entrar e tiver uma luz acesa, para mim eu já não quero mais. E Eu aí já não tô, tem eu já como. tô trocando, já quero trocar tudo aqui em casa por luz incandescente, já consegui trocar uma da cozinha por uma luz amarela. Vai ter E todas assim, essas tudo incandescente, quero informações. trocar tudo. Eu Ou quero ambar, a luz ambar, aí vou dar o passo a passo. Eu estou fazendo um manual. Depois das aulas vai ter um manual para você fazer o passo a passo por onde eu começo, né? Mesmo tendo uma rotina moderna e desafiadora, por onde eu começo a me organizar. Porque, gente, se você não fizer isso, você pode repor o hormônio que for, com quem for. Você pode tomar o que for. A Maria vai entender claramente sobre o que eu estou falando, que ela está no desafio, que é o maior dilema dela é o sono. Ela vai entender porque ela não está dormindo. E ela vai começar a fazer. E não tem como isso não se reorganizar. Agora, precisa trocar as luzes de casa, porque quando, agora que eu estou com esse ring light aqui, estou com a luz aqui acesa. É triste, gente. Essa Eu luz tô com uma branca de pequenininha. cima para baixo, ela interage aqui, ela está mandando informação aqui cerebral para mim. Só para vocês entenderem um pouquinho da conversa, que a conversa é profunda lá no desafio que eles vão receber. Então, essa luz acima da minha cabeça e as fluorescentes, gente, ela tem um tiquezinho que ela pisca, só que a gente não vê, não percebe. Tem um nomezinho em inglês, que eu não sou boa de inglês. Então tem um nomezinho, isso, Flickr, é uma coisa assim. E aí ela vai mandando aqui mensagem, ó. Então, para E aqui, ó, como eu eu tô tava aqui, ouvindo, é eu tava ouvindo um dia, é podcast. totalmente dia. Não vai dar sono nunca eu aqui, com essa luz aqui na minha cara, com essa outra aqui em cima, falando no celular com essa outra luz azul. Tô com três potências aqui. Não tem como eu dormir. Eu amanheço o dia até de manhã, só aqui no celular e na televisão e na luz. E eu tava ouvindo um podcast hoje deixa eu ver como é que tá a minha bateria aqui. Que ele tava falando uma coisa, eu quero até acabar de ouvir esse podcast, porque foi na minha meia hora de sol, aí eu ouço algumas coisas, tal, procuro ali algumas coisas. E ele tava falando, cara, da luz de LED, porque fala que queima a pele, né? Então a gente sempre ouviu, né, que queima a pele e tal, que tem que passar protetor, escritório e tal. Aí vem um médico um dia, até o doutor William, eu até tenho esses destaques postados ainda dele. Doutor William Araújo, o médico das Maldivas. Mas às vezes a pessoa traz um conteúdo bom, né? Então a gente tem que aproveitar. Tá. E aí, e das panelas, né, caríssimas e tal. E aí, hoje no podcast, o cara falou uma coisa interessantíssima de luz LED, que não é que ela queima a pele, não é que ela tal, cara, ela mexe com os receptores hormonais na pele. Gente, é bizarro. Nossa Aí eu quis pele, tirar gente, todas. tem Eu quis tirar todas. receptor. Nossa pele tem receptores. Ele capta essa luz e está enviando mensagem aqui. Meu, meu. Então, por isso que eu quero falar as coisas mais de manhã. 20 horas eu não quero nada. Né? Nosso grupo, a comunicação fecha às 18, às vezes a gente passa um pouquinho por necessidade, mas 18, e depois é o tempo de tomar um banho, de se organizar e cama. E a gente E quer aí as nossas alunas assim também, porque às vezes aparece gente lá mandando mensagem 10h30 da noite, a gente fala assim, "Ô, a fulana vai tava, regular, tava tá no fazendo o quê? celular. 10h30. É. E a Paula dizendo aqui, perdeu 22 quilos em 2 anos de carnívora, Então, Mimi, essa é a Paula fazenda Prisco. Lion, e reverteu tudo que afligia ela. Parabéns, meu amor. E A aí, olha o tempo, viu, Paulinha, gente? Não é manda um direct pra mágica, mim. Manda um não é direct. mágica. Foram 2 anos fazendo o que precisava fazer. E a Tem Paulinha sofreu, tá? Porque ano passado a gente estava conversando bastante sobre esses sofrimentos dela, tá? Por isso que eu quero conversar com ela.
Paulinha vai para a Você foi turma 30. dizendo, não é mágica, é construção. O que a gente passou a vida inteira bagunçando, né? Oh, Rosinha, já perdi 6 quilos. Rosa, você é maravilhosa, Rosa. Tá no caminho. Aí, uma Aprendeu, tá? aluna que está de férias, cuidando da vida, da saúde, comendo suas proteínas, aterrando, tomando sol. Porque quando a gente tem uma família, né? Que a gente já gerou uma mentalidade, gente. Você pode experimentar algumas coisas pontuais nas férias, mas você não sai igual uma capivara nervosa, não. Você tem consciência, porque você já ampliou, já pegou a senha, você fica ali nutrindo a identidade. Não é assim solto, Paulinha, ô, não. Rosa, falar nisso, lembrei aqui até te mandar no seu direct o seu médico, o seu ex-médico. Ah, tão bonitinho o vídeo dele aparecendo hoje, porque eu não sigo mais, mas apareceu naquele, tipo, sei lá, patrocinado, né? Ele criticando os vegetais. Eu ia até te mandar, eu falei, seu médico está evoluindo. Ó, a Beatriz falando, início é muito difícil, mas vale a pena. Eu perdi 12 quilos. Parabéns, Beatriz. Me conta mais, manda um direct contando isso aí. Vamos. Manda, amiga. Beatriz, Gente, turma M. você tem alguma dúvida? Mande sua dúvida. A Carlinha quer falar alguma coisa sobre a turma 30? Quero falar que a turma 30 vem aí no dia 5 de janeiro, tá, gente? Aí, ó, não tem desculpa para nada. Saiu das festas, já entrou no desafio para já fazer aqueles 15 dias carnívoros, última semana o jejum para dar aquela limpada completa, né? E a gente junto ali, porque a gente precisa estar junto, né, gente, para fortalecer, né? Ninguém segura, ninguém larga a mão de ninguém, né? Ninguém segura a mão de ninguém. Mas o grupo é maravilhoso, a turma 30 já está se formando com gente preocupada, né? E entrou, tá? Hoje, se você entrar, semana que vem a gente vai colocar os encartes, tem uma surpresa aí para vocês, né? Enfim. Mas para quem quiser entrar agora, tá? Simples, fácil, prático, só entrar. Tem o grupo Esquenta, tem o grupo Série Câncer, então são dois grupos aí para vocês ficarem munidos de informações até o grupo Desafio começar, tá? Então é muita informação, é muito conhecimento. E é isso, né? E dia 5 a gente começa a turma 30, a turma 29 rolando, né, gente? A gente começou essa semana, estamos aí no quinto dia da turma 29, né? Maravilhosa. Eu e a Mimi estava conversando ontem, né? Ah, essa turma tá tão consciente, né? A gente sente, né, umas turmas assim. A gente conversa sobre, sabe? E, Inês, eu perdi 19 quilos, sou ex-vegetariana e estou no desafio 29. Amiga Inês, olha só, o que você está achando, amiga? Fala aqui o que você está achando que vem a turma 30. Rosinha, você já é nossa, né? Tem umas que já ficam para ficar, né? Henriqueta, Rosa, Bel, né? Lógico, Magda. Quem mais que sempre participa? A Claudete sempre a Claudete está desde a turma 13 e ela não fala Lilian, absolutamente nada. Ela só fala assim, me coloca, porque cada turma eu aprendo mais, com o pessoal conversando, com o pessoal tirando dúvida, ela quer estar em todas, mas ela nunca fala nada, mas ela é uma querida, sempre está assistindo as nossas lives, mas ela não tem Instagram, ela espera ir para o YouTube. E tem algumas assim também que participam de várias turmas, então é muito legal, porque cada turma é diferente. Estarei com vocês na turma. Ei, Ellen! Ellen, é isso? é, Ellen? Ai, que bom, estou amando, Ellen meu Deus, que bênção na Regina. minha vida. Hã? Ellen Ellen. Regina. Então vem a Ellen, turma 30. A gente não pode deixar as férias acabarem com a gente. Gente, a gente Ó, não a pode ficar Inês disse, sozinho por estou aí. amando, meu Deus, que bênção na minha vida. Inês, a gente está no quarto dia, você não tem noção ainda do que você vai receber de conhecimento dentro do desafio. É É verdade. realmente, gente, transformador. Você sabe que ontem, eu vou contar um casinho rápido, uma pupila entrando na turma 30. E ela falou uma coisa muito, muito, muito interessante que contextualiza isso de estar em grupo, de não estar sozinha, né? Então ela está há uns meses nesse modo carnívoro, já conseguiu reverter várias coisas, mas ela sempre cai. Então esse é um problema muito normal, né, Mimi, que a gente ouve, né? Cara, eu sei que faz bem para mim, eu me sinto bem quando eu tô, mas de repente eu caio. E ela contou uma história que eu fiquei pensando assim, depois eu respondi para ela.
E eu falei assim, será que eu fui muito, não sei, né? Às vezes eu sou muito direta. E ela falou assim, ai, por exemplo, semana passada, esses dias aí, começo da semana, sei lá, eu fui almoçar com meu marido e almocei só carne, consegui comer só carne, independente se é tempero ou não. A gente tem que fazer boas escolhas no momento que a gente tá, né? No lugar que a gente tá, então se a gente puder. E ela falou: ah, mas aí meu marido ele foi pegar uma sobremesa e pegou um sorvete, pegou um picolé e tal, me deu o picolé, pegou um pra ele, pegou um pra mim. Eu não tive como falar não, mas o picolé tinha leite e ela tem intolerância à lactose e caseína, então que é uma intolerância um pouquinho pior ainda, né? E ela falou assim, mas eu comia, cara, mas na hora, assim, eu já comecei a passar mal, sabe? Quando você fica o tempo que você fica ali com o pessoal ainda, você fica ali, tipo, tal. E aí, o que que eu respondi pra ela? O que que eu respondo para as pessoas? Eu falo assim, amiga, você comeu o picolé. Então, assim, o fato do seu marido ter te dado, e é isso que eu quero. Não sei se a Mimi vai conseguir contextualizar melhor. Às vezes a gente não consegue falar não e tal, mas ela comeu. É o que eu falo, alguém te colocou num poste amarrada e colocou bolo na sua boca, come isso aí e tal. Não, ninguém faz isso. Então você comeu, é sobre isso, sabe? Então a gente tem, sim, casos de compulsão por traumas e não sei o quê, mas várias coisas na nossa vida, no nosso, aliás, todas, a gente que escolhe. E eu falei, mas você comeu. E você tá falando do seu marido, você tá falando não sei o quê, mas você comeu. E aí é que é se encarar. Por que que a pessoa comeu? Ela sabia que ela não podia comer. Isso aí eu tô falando de modo macro, tá? Não tô falando do caso dela, não. Então, é isso, é disso, é sobre isso que a gente fala, sabe? E é a coisa mais desafiadora de todas, né, Mimi? Esse contexto Presença, eu acho social. que quando acontece uma coisa como essa, é exatamente isso. Principalmente quem viveu a compulsão, isso é algo bem claro. A gente não consegue dizer não quando a gente sai da presença. E aí a gente entra no modo que já fez um monte de vezes e deixa aquilo levar a gente. No íntimo, a gente quer comer. E aí a gente se dá desculpas. Entende? Então, porque a gente pode muito bem, porque em alguns momentos a gente vai para grandes eventos e tudo, e a gente consegue passar ileso e não aceita nada. Ou já diz, ó, você vai pegar a sobremesa, não pegue para mim, viu, amor? Você sabe que eu não estou, nesse momento, comendo sobremesa, mas fique à vontade, né? Então, a gente, no íntimo, às vezes a gente quer aquilo, mas aí a experiência vem muito para nos ensinar. Eu sempre digo que quanto mais consequências, né, o que é que ensina o ser humano a não repetir algumas coisas? Somente as consequências. Quando a gente faz as coisas que não sente nada, é muito desafiador. É muito desafiador, por exemplo, para mim, dizer não às coisas que eu não tenho nenhuma doença. Né? Se eu comesse uma coisa e eu vomitasse, se eu comesse uma coisa, doesse meu estômago, se eu comesse uma coisa e acontecesse algo, cara, tem coisas que me fez mal que eu não toquei mais nunca na minha vida. Se tem uma coisa que eu tenho é ser mancol. Mas outras coisas, você tem que ser, como o Carla falou, ter maturidade, porque não vai parar de existir. E o projeto é cada vez mais invasivo, adoecedor e é aquela coisa insistente. O mundo é insistente para que a gente ande ao contrário. Então, tem coisas que a gente vai ter que mesmo tomar uma decisão. Uma decisão de não fazer. Pô, se eu tenho um vício de chocolate, eu não vou comprar. Se eu não dou conta de ter no meu armário uma caixa de chocolate, eu não vou ter ali. Porque qualquer coisa que me aperrear, até um cansaço do trabalho, uma discussão com alguém, um boleto que eu achei que eu achava que tinha pago, mas não está pago, eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou lá comer aquela caixa de chocolate. É óbvio que vai. Por quê? Porque mexeu com nossas emoções. A gente ficou em alerta, luta e fuga. E a gente quer o quê? Se dar um prazer, acalmar aquilo. E aí, ó, o cérebro pede logo. Então, Dopamina, sai pra cá. Gente, quando for assim, sai pra caminhar duas sai para horas. caminhar, come gordura animal, pega um pouco de torresmo, vai Uma ao colher de caminhamento. manteiga que seja. Come uma colher de manteiga. É. E entenda que você não vai resolver problemas assim, você está criando mais problemas. E a gente vai começar a vibrar, o que a gente aprende muito no desafio, começar a ficar feliz porque disse não. Porque acabou um evento da igreja, você saiu sem comer,
e chega no carro, uau, eu venci, tá todo mundo lá, ai, passando mal. Depois você vê no grupo da igreja o pessoal reclamando, estufado, com diarreia, com isso, com aquilo outro, infeliz que a roupa não entrou, e você, nossa, eu venci um dia a mais. Aí começar a criar prazer e hormônios do bem, sabe? Em dizer não. Precisa fazer outro caminho neural, repetir, repetir, repetir e ter prazer naquilo. É igual a treinar, é igual a tudo que a gente vai fazer, porque a gente não vai de boa no primeiro dia. No primeiro dia é empolgação. Tem Mas dia que com o nem dá tempo, vontade. Até hoje, Mimi, imagina. Tem dia que nem. Se não pegar e não ir, não vai. não vai. Então, é uma decisão, gente, é dizer, poxa, pô, é meu projeto de vida. Então, se a pessoa não entender isso, e aí a Beatriz falou aqui, ó, vocês me deram a mão e me trouxeram de volta. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Meu Deus, gente. E Isso é a Fran disse, emocionante. ó, é emocionante. A Fran disse, estou amando o desafio, estou aprendendo muito, conteúdo excelente. Desde que comecei na turma 28, não tive nenhuma crise de compulsão. Estou grata a Deus pelo trabalho de vocês. Gente, ler isso aqui emociona mesmo. Só quem tem compulsão que passa, sabe? Por esse desafio, entende o que é isso, entende o que é ver tudo ao seu redor, família, sair, voltar, participar de eventos e estar ali calmo, com controle, sabe, da vida, do que come, do que faz. Se você conseguir controlar isso, cara, você controla tudo na vida, É o que a sabe? Giane falou no começo ali, está no momento presente, né? Você está no. E uma coisa que casa muito com o que o Peter falou numa das lives e que é muito incrível, né? Como é que você vai ter um momento romântico com a sua esposa? Como é que você vai ter um momento com dor de barriga, fungando, com algum problema que seja? Não tem como, entendem? Então, isso aqui, ó, é incrível, é uma coisa incrível, como que essa pequena transformação a gente já consegue. Eu tive nessa minha viagem a Petrópolis, eu tive 5 convertidos. Ê, tô igual o testemunho de Jeová, eu tô indo no. Ê, tô passando a palavra, mas eu passo, mas quando me pedem. Então foi uma amiga cuidadora da minha avó e a minha prima. Mimi, depois eu vou te mandar os vídeos dela. E já me mandou hoje mensagem que a barriga diminuiu, tá super feliz. É outra vida, porque a pessoa sabe a informação. Peguei um Uber também, menino novinho, 25 anos, tomando losartana com pressão alta, mas todo malhadinho, malha, não sei o quê. Os poucos minutos que a gente conversou, já passei, não sei o que e tal. Uau, isso cura. Não, não posso falar. Resolve esse probleminha, assim e tal. E uma cabeleireira que eu estive lá, duas até, que fiquei lá no salão delas, e o tempo que eu fiquei lá, lavei o cabelo, né? Enfim, tava em viagem e tal. E aí no segundo dia fui lá lavar o cabelo e tal. E, cara, do tempo que eu fiquei lá também, foram uma que tava tendo, uma bariátrica e uma que tava tentando perder peso e que ficava comendo salada de fruta o dia inteiro e não conseguia nada. E a gente conversou bastante. E sabe? Então, assim, você fica assim, meu Deus, sabe? Se você passa a palavra, você fala assim, você pode fazer isso. Uau, a pessoa não sabe. Troca a salada de fruta por torresmo. Meu Deus, eu posso fazer isso? Meu Deus, sabe? É muito legal, né, Vivi? É muito Porque louco. Eu acho que por uma vida inteira, né, nos colocaram medo de gordura, de sal, de sol, de tudo que interessa pra gente, sabe? É hora de acordar e ver um desafio, né? A Beatriz fala aqui, ó, pro alcoólatra, basta o primeiro gole, foge do mal, né? Eu tenho compulsão, então não posso o primeiro pedaço de nada, e não é isso aí mesmo. o que a Porque Bel tu não fala, vai né? parar. E a Gisele botou, eu tive compulsão a vida toda, agora tem 7 meses na carnívora, mudou minha vida, mas vira e mexe deslizo no período menstrual. Então fico bem descontrolada. Para vocês verem, quando mexe com isso, gente, antes, eu sei que eu vou menstruar daqui a 3 dias, 3, 4 dias que antecede, eu aumento a ingestão de gordura, me mantenho super saciada, nada de inventar jejum, nada de inventar nada, é comer, comer, estar bem saciada, com bastante gordura, bem hidratada, procurar dormir cedo para que os hormônios se estabilizem melhor e tome sol. Tome sol.
Ó, a Beatriz falando aqui, caminhei 15 quilômetros com vontade de comer doce. Passou. É, amiga, adorei você. Uhum. Você sempre falando assim, o que que a gente pode fazer? O pessoal chega lá no desafio às vezes, né? Ou pergunta pra mim assim aleatoriamente, o que que eu posso fazer? Porque eu tô com muita vontade. Aí eu falo, Mimi não, Mimi vai lá, toda carinhosa, eu falo, vontade é coisa que dá e passa, né, Mimi? Para Aí ver Mimi vai isso lá aqui dar uma para mim. sopradinha. Mimi vai lá e dá uma sopradinha. É, gente, é porque Comer é que. assim, ó, Aí, que é muito interessante no desafio. A Carlinha e eu, nós somos completamente diferentes e a gente se completa, se casa muito bem. Porque eu tenho uma visão, né, de tudo que eu já passei, então eu sou defensora mesmo, porque é diferente a mas a gente mentalidade, mas né? é que é E diferente a a mentalidade Carlinha, mesmo. a Carlinha já é um estilo totalmente diferente, então ela tem uma forma, então que é muito interessante, que muitas vezes a gente precisa mais, né, dessa palavra e também às vezes a gente precisa mais daquele acolhimento. E aí a Beatriz falou algo aqui incrível agora, que não é força de vontade, é acertar os hormônios. Parece até que você já recebeu as aulas novas, Beatriz. Eu estou intrigada que se você botou um Ela chip tá aqui na minha no grupo, casa. ela tá no grupo? A Beatriz, Não, gente, não, aqui eu não sei se quem é que tá no grupo, são quem é que tem tantas foto, pessoas, né? não, né? Mas a Rosa tá aqui falando, comer queijo me deixava sem controle, queria comer o mundo. Sim, queijo é, amiga, queijo é glicose, né? Uma coisa pá. Mas Bia, manda uma mensagem, tá, Beatriz? Paula Prisco também, minha mãe tá com gordura no fígado grau 2. Já falei tanto. Grau 2, gente, a gente já viu no desafio, gordura no fígado grau 3 curar em 2 meses, assim, a pessoa nem acreditou, uma estudante de medicina, tá? Que falou que ela própria ia fazer uma tese do caso dela. Eu falei, amiga, você não vai fazer muito sucesso não com a sua tese, tá? Porque falar que curou isso aí com carnívora vão achar que você é louca. Mas sim, uma coisa impressionante. Nandinha, essa semana foi 2 vezes num lugar cheio de tentações para alguns. Comi alcatra e coração, enquanto o namorado comia hambúrguer, batata frita, refrigerante. Ai, amiga, amiga, seu namorado é da Carbolândia, amiga. Amiga, poxa, tem que trazer ele pro mundo carnívoro. Poxa, mas aí pode ser quando foi passear, né, tal. Mas você se manteve firme porque você tem um propósito, né, amiga? A gente tem uma live com essa maravilhosa também, Nanda, ex-vegetariana, né? Então tá aí trilhando um caminho também de cura, né, gente? Porque muitos anos, uma vida inteira sem comer o que é necessário para a gente comer, né? Então, Ó, a maravilha, Suzane Mimi. perguntando, quando o tempo está nublado, tem benefício? Tem. O céu não está azul, mas a luz solar ela está sendo emitida. Fique com o mínimo de roupa possível, vai receber os benefícios, sim. Eu estava no grupo 29 e Mimi tem razão. Eu estou no grupo 29. Ai, Mirna, tudo bem, querida? E a Mimi estava no salgado. Mimi tem razão. Hoje de manhã estava no salgado, no salão de beleza e tomei pouca água com sal. E a carne que levei tinha pouca gordura. Vou me atentar nos detalhes. É isso aí, amiga. Água com sal, por isso que a gente fala. Primeira aulinha lá que tem a sal, né? Então, os Gente, é efeitos. tão Então, você sabe. importante, é a experiência própria. A gente que já tem mais anos de carnívora, mesmo quando a gente viaja, que abre uma exceção, que vai para a Carbolândia, um exemplo, e aí vai, Carla comeu uma muqueca na casa da tia em Salvador, aí você vai como um bolo no aniversário. No dia seguinte a gente acorda, toma um shot, e aí a gente continua a nossa vida. Nesse dia precisa a água estar bem com sal mesmo. Você não tem Minerais. nenhum desafio. Se você repousa eletrólitos quando você passa para a carnívora adequadamente, você não fica com dor de cabeça. Se ficar, você está com baixa hidratação e pouco sal na água. Não adianta a pessoa já, mas eu bebi muito. Pensou que bebeu, mas não é o suficiente. O sal, as pessoas têm medo, aí bota tiquinho, não quer que salgue, sabe? Ainda está se adaptando. Acontece, mas não tem como. Se Hoje a tomar gente estava suficiente, Hoje a gente estava até falando no grupo sobre isso, né? A Fê perguntando se sachê de eletrólitos e tal. Gente, a gente falou isso até na live com
o Medeiros. Quem precisa de sachê específico de eletrólitos, com mais magnésio, com mais potássio, com mais não sei o quê, são atletas de alta performance. A gente não é atleta de alta performance, a gente é carnívoro caseiro. A gente está ali, o sal já é incrível, só que tem que caprichar um pouquinho, principalmente no começo da carnívora, que é quando você perde mais líquido, tá, gente? A gente tá soltando os líquidos. E faz xixi, e faz xixi. Meu sachê é aquele salzinho do restaurante. Quando eu vejo na mesa um Não, monte, eu sim, mas pego, boto na bolsa. Toda a bolsa minha tem aquele você salzinho de pega 8 alguns, mas você gramas. pode levar Eu tenho naquele também as negocinho que você usa. ampolazinhas. Eu Por isso que eu tenho. falei pra ela. Eu É porque levo, aquele do gente. saquinho eu já rasgo e boto na boca onde Não, eu quiser. sim. Dou para as Mas esses pessoas. Às dias vezes eu o povo está enchi. passando mal na academia. Bota sal, no instante levanta e Você fica quer ver? bom. Sempre tenha um potinho de sal, pode ser um potinho de bicarbonato de sódio. Esses dias eu coloquei sal grosso para eu ia sair com a minha mãe em Petrópolis, tal, andando, tal, avenida para lá, avenida para cá, e vamos lá e tal, não sei o quê. Levei um potinho, ficava salzinho na boca, mas não que precise também. Mas as pessoas que estão começando não podem ter medo do sal, porque estão perdendo sódio, gente. O sódio é muito importante, ó, para o cérebro, pelo amor de Deus, tá? E a gente está perdendo sódio, a gente está. Sal, ponto. A gente não tem Somos seres grandes. elétricos, gente. O sal é um condutor. Tudo em nós funciona melhor com o sal. E aí a Beatriz diz: Olha, eu aprendo com vocês. Infelizmente, eu ainda não estou no grupo. Você precisa, Beatriz, Bia, estar. vem, Bia! Vem pra turma 30. Meu, gente, vocês precisam conhecer o conteúdo do grupo Série Câncer. Pelo amor de Deus, gente, é conteúdo para vida. E a gente está disponibilizando aí para todo mundo, né? Conteúdo para vida. Tem o Grupo Esquenta, né? Que faz parte do desafio Sem Mimimi. O Grupo Esquenta é vamos dizer assim, preparatório. Ai, gente, vocês têm um grupo para iniciante? Entra antes e entra no Grupo Esquenta, entendeu? Então vocês já vão ter uma, né? Já vão ficar em contato comigo, com a Mimi e tal, né? Grupo Série Câncer traz esse tema. Todo mundo deveria saber as informações que tem ali. Todo mundo. Para espalhar mesmo, para, tipo, sabe? Porque ninguém sabe, nem, Né, nem Carlinhos? Desmistificar, para as pessoas pararem de ter medo e começar realmente a se cuidar. A Beatriz disse, peguei o ranço de arroz e feijão. Deus, né? Eu também, gente. Eu também. Assim, pode ser assim que de repente a gente fala, né? Na casa da minha avó fez. Minha avó não faz mais comida, então eu já não tenho mais essa coisa, sabe? Então tem né, a pessoa que faz lá a comida, então não tem mais isso. Mas se a minha mãe fizer um arroz e feijão, minha mãe faz muito pouco. Meu pai e minha mãe também cortaram totalmente o arroz e feijão, graças a Deus. Mas às vezes comeria, entendeu? Então, assim, não sei em que momento, sabe? Mas, assim, feijão estufa, né? Então, feijão, claramente, assim, a hora que ele entra, já sente aquele estufamento, assim, eu não gosto nem de lembrar, a gente comia aquilo, e arroz tem que ser junto com feijão, tem que ser, não sei, eles falam umas coisas que a gente fica acreditando, sabe? A gente fala, não, é isso, tem que comer a salada antes, né? Tem que comer o arroz e feijão, ou pior, daquele prato daquela médica, né? Um prato de folha com uma colher, com uma concha de feijão. Aí você come aquilo primeiro. Não sei de onde que tirou aquilo, né? Um prato de folha com uma concha de feijão. É uma coisa assim, enfim. Depois tem o arrozinho com a proteínazinha ali. Que ela, tipo, ó, ela pode comer proteína, entendeu? Então ela indica isso para as pessoas. Aí no final do vídeo é a suplementação. O kit. Ó, a Fabi dizendo aqui, quando a água com sal dá diarreia, o que significa? Significa que você está limpando e que está dando um banho interno e está saindo muitas coisas indesejáveis que não deveriam estar lá. Sabe? E Isso é assim, gente, parasita olha, tá morrendo de isso fome, gente, querendo açúcar. Aí você joga sal, joga gordura animal, joga carne, morre e você libera, porque o corpo limpa, isso é uma limpeza. E assim, ó, Não é o a sal, não. pessoa É mudando a microbiota intestinal. porque assim, a pessoa começou com uma alimentação diferente, começou a utilizar sal, começou a utilizar os protocolos se faz. E aí começa a tentar achar uma, né? Fala, não, foi quando eu comecei a usar o negócio. Não, foi quando eu, né? E aí a própria carnívora promove isso, porque se você fizer só a carnívora com salzinho, lembrando que tudo, gente, no nosso corpo é uma coisa igual tem gente que fala assim: eu posso fazer o protocolo todo junto? Não, tem um motivo para ele ser separado, para ele ser aos pouquinhos, para ele ser
4 vezes ao dia, tem um motivo para isso. É igual o sal que a gente consome durante o dia. Espaçado. Você não vai colocar um tantão de sal na água, você nem vai, não vai tomar aquilo. O corpo não vai saber nem aproveitar aquilo. Então a gente tem que ter inteligência para, né? Então tem que Ó, ser, a gente sempre fala, perguntaram aqui medidas, se né? pode tomar à noite, pode tomar qualquer hora, gente. Você não come qualquer hora. O sal é como se fosse assim, como a gente não come distante, distante, coloca o sal que remete a uma alimentação, senão o corpo fica com baixa Será? energia, entende? Então aqui a Anne está perguntando como faço para entrar no grupo. Carlinha, fale aí, que eu já estou vendo que pela hora, daqui a pouco vai cair Oi, na hora. Anne. Oi, Anne. Gente, agora eu vou falar como é que faz para entrar no grupo, tá, gente? Eu vou colocar aqui, ó, rapidinho para vocês, tá? O site tá aqui, ó, nos comentários, mas tá na bio da Mimi, tá na minha bio também, tá? O site Carnívoro Sem Mimimi. Quando você clica em qualquer lugarzinho do site ali, vai cair no meu WhatsApp, tá? Então você vai ser atendido e tal, não sei o quê. E tem o meu contato também na bio, tem chamado contato, acho que no canto direito, né? Contato, WhatsApp também. Privado aqui no Insta, é um pouco mais difícil, cara, porque assim, muita mensagem vai parar na solicitação oculta. E o Instagram, ele tem uma solicitação oculta da solicitação oculta, entendeu? E é uma coisa louca, porque várias mensagens ficam lá e a gente nem vê, entendeu? A gente tem que buscar e clicar. E isso fica muito difícil, porque a gente tem muita reação em stories, entendeu? Então a gente coloca history, o pessoal, os amigos, enfim, fica lá, fica lá, fica lá. Então é difícil. Vão no Whats, que é mais garantido. Aqui, no privado da Mimi, também ok, tá? A gente tenta atender à medida que a gente consegue, porque a gente dá prioridade sempre ao grupo, com uma turma rolando, tá? Então a gente tá lá, ok? Aqui é secundário, né, Mimi? Aqui é secundário, WhatsApp, quando acabou a época de, sei lá, inscrição também é. Tinha uma aluna lá hoje me perguntando umas coisas ontem, e aí me perguntou hoje, eu falei, daqui a pouco eu respondo. E aí ela colocou uma interrogaçãozinha, eu falei, amiga, pergunta lá no grupo, o grupo tá aberto para vocês perguntarem. Eu não dou prioridade aqui no Whats, principalmente para vocês alunos, porque eu sei que vocês têm lá, e a gente tá lá, né? Mimi responde, eu respondo também. Então, gente, mandem mensagem no Whats, tá? É isso que eu quero falar no resumo disso aqui, para entrar no desafio. É assim, é porque é diferente de tudo que de tudo que fazem por aí. Você não consegue comprar automaticamente. Tem que conversar comigo, tem que conversar com a Mimi antes de entrar, entendeu? Então a gente vai bater aquele papinho. Tem gente que já entra lá no meu WhatsApp falando assim: que horas que vai ser a entrevista? Mimi, é muito engraçado. Que horas você vai marcar comigo para fazer entrevista? Eu falei, que entrevista? A gente só... tá, mas quem é você, amigo? Conversa comigo. E eu quero conhecer a pessoa, né? Para entrar. E aí, o pagamento é feito da forma mais natural possível. A inscrição é da forma mais natural. É tão natural que às vezes eu até esqueço as pessoas. Teve duas que mandaram ontem para mim, ou você esqueceu de me avisar do grupo? É, porque é tudo manual, gente. É tudo lista manual. Bom, mas ele tá dizendo, eu quero. Gente, vai na bio, minha de Carlinha, e você vai ter lá o link, a Não tem taguinha, inteligência clica artificial, não. e já vai falar no Zap. Esse é o caminho mais fácil, rápido. E não percam, gente, de se cuidar, de buscar conhecimento. Não há outra forma. E olhe lá, viu? Preste atenção. Hoje você tem a gente, tem várias pessoas que falam sobre saúde aqui online. Mas no caminhar, pelo que a gente está vendo, não sei até quando, de verdade. Então você precisa tomar posse da sua vida, ter conhecimento, para você conseguir olhar as coisas e filtrar. Nossa, isso aqui eu já sei, não faz sentido. E Isso não aqui não precisar de adianta. ninguém para te orientar. Exatamente. Você precisa gerir a sua vida em casa, dos seus filhos, sua, do esposo, de uma mãe. Você pode fazer isso sozinha. Só que você precisa saber primeiro qual é o mapa certo, né? E aí venha se cuidar. Você vai cuidar da mente, vai cuidar do corpo, vai cuidar da alma. A gente tem um tópico incrível que vai cuidar até te ensinar, sabe? Sobre como você fazer com suas finanças, com seus relacionamentos. Tem um tópico que vai ser aberto, incrível, novo, que é o desabafo. Tem coisas que só a gente sabe. Às vezes, se não vira essa chavinha, você não consegue nunca emagrecer e mudar a sua vida. Então, venha para o nosso mundo. É um mundo amoroso.
você vai ter acolhimento e vai ter o principal, que é verdade sobre saúde, conhecimento real. Tem a série Câncer, que é algo que vai desmistificar tudo que você soube sobre isso até hoje, e você vai entender como é simples e que está nas suas mãos para você mudar de vida. Só que com apoio real, não é uma plataforma que seja jogado lá como mais um número, não. É caminhando lado a lado comigo, com a Carlinha. Então, beijo para você, obrigada por você estar aqui. Clica no link da bio, venha entender, né, sobre como está fazendo parte dessa família oficialmente, porque aqui é uma família online, mas quando a gente entra no desafio que tira o véu dos olhos, aí sim, eu digo, tá difícil, você não vai ser enganada nunca mais na tua vida. Então, gratidão a vocês, gratidão, Carlinha. E a gente precisa ter esse controle, né, gente? É isso. Ponto. Ponto. Liberdade, né? Deixar de achar que a gente é um papel, que a gente precisa de outra pessoa para decidir o que a gente tem que fazer, tomar, comer. Gente, isso é, né? Enfim. Mas é isso. Beijo, Mimi. Adorei. Adorei estar aqui com vocês. Beatriz, manda PV depois. Paula também. Queremos saber essas histórias aí, a gente ama. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.